Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para nós aqui hoje é um motivo de muita alegria ter compartilhado com vocês esse dia que foi incrível. Para encerrar com chave de ouro, nós temos a presença do professor Luiz. O professor Luiz é uma das figuras talvez que mais se destacou positivamente durante essa pandemia, no combate árduo que ele tem, a desinformação, principalmente a parte de vacinação, da vacinação, a parte de fake news, enfim. Quero agradecer em nome da ABQ, do CRQ, de todas as instituições que estão participando. Quero agradecer já a presença do professor Luiz. Quero agradecer também a presença da professora Nília, que vai mediar essa palestra de agora. E caso vocês tenham, já quero desafiar vocês, não fiquem sem utilizar esse momento nobre com o professor Luiz para poder fazer todo tipo de pergunta que vocês quiserem sobre esse assunto. É uma pessoa que realmente tem gabarito no que fala, então aproveite essa oportunidade. Professora Nília, fica à vontade. Olá, boa noite a todos e todas, né? Sejam todos bem-vindos aí na nossa última palestra, né? De um dia tão rico, de tantas discussões importantes e atuais. E para fechar com chave de ouro, né? O nosso evento do Dia do Químico, que foi um dia tão rico, né? A gente vai ter a presença ilustre do professor Luiz Carlos. Antes disso, eu quero desejar a todos os químicos, né, no dia de amanhã, né, um feliz Dia dos Químicos, né, pela nossa data, pelo nosso dia. Eu, enquanto também professora de Química, né, meu nome é Nília Oliveira Santos Lacerda, eu sou professora de Química no curso de Química Licenciatura da UEG e coordenadora também do curso de Química Licenciatura, né, agradeço aí a presença de todos, e a gente vai estar aqui hoje, né, nessa última palestra, nesse último momento, né, com o professor Luiz, com uma discussão muito rica e importante, porque o professor vai trazer para a gente vários assuntos importantes, né, sobre o combate ao movimento das vacinas, as plataformas vacinais e o combate à fake news, que é uma temática muito atual e necessária, né, para a nossa área, né, para as áreas afins, para que a gente possa, então, poder ter todo esse conhecimento. Então, espero que todos possam participar e aproveitar bastante essa última palestra do nosso evento do Dia do Químico, né? Agradecer também todas as instituições parceiras, né, nesse evento do dia de hoje, agradecer o convite, né, da parceria, né, do CRQ, da ABQ, UEG, do IF nesse momento, da FAMA. Então, vamos hoje, né, ter esse último momento. O professor Luiz vai trazer para a gente o seguinte tema: Química como ciência central na pandemia e combate à desinformação. E agora eu vou apresentar e falar um pouquinho, né, do professor Luiz para vocês. O professor Luiz Carlos Dias, ele é graduado em Química pela UFSC, ele é doutor em Ciências Químicas pela Unicamp, pós-doutor pela Harvard University dos Estados Unidos, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, atua na área de Química com ênfase em síntese total de compostos bioativos e Química medicinal, é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, comentador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e sócio honorário da Sociedade Argentina de Investigação em Química Orgânica. Professor Luiz, é uma honra ter que você hoje, essa noite, para fechar com chave de ouro o nosso evento do Dia do Químico, né? O evento trouxe como tema principal profissional da química na pandemia, atuação e perspectivas, e eu penso que todo o evento ele foi realmente contemplado ao longo do dia, e nós vamos conseguir agora fechar com chave de ouro, com sua fala, né, com todo o seu conhecimento, que o senhor vai poder compartilhar com a gente. Então, fica à vontade, professor Luiz. Bom, muito obrigado, professora Nília, muito obrigado pelas palavras. Eu agradeço ao professor Valmir pelo convite, a todos os membros da comissão organizadora, agradeço e cumprimento o Luciano, que eu tive o prazer de conhecer, do CRQ 7ª Região, ao Tiago, da ABQ. 12ª Região. 12ª Região, desculpa, CRQ 12ª Região. Cumprimento a todas e todos que estão nos acompanhando, a todos os membros da comissão organizadora, e cumprimento também todos os químicos e químicas, todos os profissionais da área de química, pela passagem, né, pela comemoração do Dia Nacional do Profissional da Química, amanhã, dia 18
de junho. Para mim é um enorme prazer, uma enorme satisfação estar aqui com vocês essa noite, participando desse evento. E eu vou falar um pouquinho sobre as plataformas vacinais e depois, na segunda parte, eu vou falar sobre o combate às fake news na pandemia da Covid-19, que eu estou bastante envolvido. Eu vou compartilhar minha tela, então, tá? Porque eu vou fazer a apresentação usando slides. Isso, professor, fica à vontade. Agora a fala é contigo. E aí eu só quero que vocês me confirmem se está todo mundo vendo aqui a minha apresentação. Sim, está tudo ok. Então, eu vou começar a falar, né? Aqui estão todos os parceiros do evento, né? Uma quantidade enorme que dá muita segurança, garantia de qualidade para o evento ao Dia do Químico. Bom, gente, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, ele foi descrito no dia 31 de dezembro de 2019. Nós estávamos todos comemorando a passagem do ano, né, de 2019 para 2020, e o SARS-CoV-2 chegou. Ele é um vírus de RNA. RNA é um componente químico, como nós sabemos, o ácido ribonucleico. O RNA do vírus, particularmente, ele é composto por uma combinação dessas 4 letrinhas aqui. Ó. O que são essas 4 letrinhas? São nucleotídeos, componentes químicos. Um nucleotídeo contém uma base nitrogenada, um açúcar de 5 membros, que no caso do RNA a ribose, tem um álcool nessa posição aqui, um grupo hidroxila, e um grupo fosfato. Mas a base nitrogenada, ela muda, e o RNA do vírus é uma combinação de 4 bases nitrogenadas. Quem? A citosina, a guanina, a adenina e a uracila, representadas pelas letras C, G, A, U, das iniciais dos nomes dessas 4 letrinhas. Nem sempre nessa sequência, C, G, A, U, pode ser em sequências as mais variadas. Cada uma dessas unidades de nucleotídeo é quando a gente tem uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Quando a gente tem só uma base nitrogenada e um açúcar, lembrem lá das nossas aulas de bioquímica, é um nucleosídeo. Mas cada unidade de nucleotídeo é incorporada aqui no RNA através dos correspondentes trifosfatos, né? Então, o trifosfato de adenosina, essa molécula química linda, incorpora no RNA do vírus a citosina. O trifosfato de guanosina vai incorporar a guanina, e assim por diante. Tá? Então, o RNA do vírus, gente, se você pegar aqui, tem uma representação bem simplificada do vírus, né? Lá dentro, protegido por essa membrana, tem o material genético dele, o RNA, mas tem RNA também nessa parte mostrada na cor vermelha, que é fundamental para o vírus infectar o nosso organismo. Essa parte vermelha aqui é chamada de proteína spike, em inglês, ou S, ou espícula, tá? Em português. É ela que o vírus usa como se fosse uma chave para encaixar na fechadura no nosso organismo, eu já vou mostrar para vocês. Mas o genoma total do vírus contém 29.903 letrinhas, A, C, G, U, nas sequências as mais variadas, tá bom? Mas é sempre uma combinação dessas 4 letrinhas, esses 4 componentes químicos. E é claro que quando ocorrem mutações, por exemplo, no vírus, e eu vou falar sobre isso mais à frente, as mutações mais preocupantes são aquelas que ocorrem na proteína espícula do vírus, porque é exatamente a chave que o vírus usa para entrar na nossa fechadura, né? Para encaixar na fechadura e entrar nas nossas células. E as mutações, quando ocorrem, elas ocorrem nessa sequência de letrinhas aqui. Pode ser uma mudança de um U por um A por um G por um C por um U. Tá? Isso, cada mudança é uma mutação. Então, para vocês terem uma ideia, 29.903 letras, combinações dessas 4 letras compõem o RNA do vírus inteiro. E só na proteína espícula, que é a proteína spike aqui fora, nós temos 3.830 dessas letrinhas aí, em diferentes combinações A, C, G, U. Aqui tem o vírus, a proteína espícula, aqui tem o RNA do vírus lá dentro, claro que aqui também tem a RNA do vírus, e aqui tem a membrana que protege, uma representação bem simples. E essa proteína espícula, gente, ela é fundamental, inclusive para o desenvolvimento de vacinas no organismo. Essa proteína espícula seria a chave que encaixa nas proteínas chamadas ECA2. ECA2 é a enzima conversora de angiotensina 2. Ela é expressa, por exemplo, em vários órgãos do nosso organismo, no pulmão, no coração, no fígado, nos rins, né, no intestino, nas células cerebrais. Né, e aí, ela é fundamental. Ela não pode ser inibida. Por quê? Porque a ECA2 ela é fundamental no controle da pressão sanguínea, no processo de renovação celular. Então, nós não podemos, por exemplo, inibir a furina.
Inibir a furina é uma péssima ideia. Então, nenhum medicamento, nenhuma vacina vai ser desenvolvida, por exemplo, para inibir a furina. Tá? Agora, o vírus codifica o mesmo aminoácido, fenilalanina. Um processo de replicação, porque quando o vírus ele entra no nosso organismo, ele começa a se multiplicar, a se replicar, a fazer cópias dessas letrinhas aqui, a fazer cópia do material genético que entrou. Mas essas cópias elas são imperfeitas, ocorrem erros. E mesmo que ocorra, por exemplo, que tenha a possibilidade da maquinaria genética produzir, por exemplo, correções, ainda assim sempre vão haver erros. Então, se trocar um aminoácido, trocar um RNA aqui, uma base nitrogenada uracila por uma citosina, já codifica aminoácido serina. Se trocar a uracila pela adenina, codifica o aminoácido tirosina. Se trocar a uracila pela guanina, codifica o aminoácido cisteína. Então, vejam, gente, como diferentes aminoácidos são codificados pela mudança de uma simples letrinha ali. E essas mutações, elas ocorrem o tempo inteiro no vírus, a gente vai ter mais oportunidade de falar, e elas estão levando a variantes que, trocando os aminoácidos aqui, fazem aquelas interações no RDB mais fortes, mais potentes, e, consequentemente, vão levando as variantes de atenção mais perigosas. Bom, como é que o vírus ele entra no nosso organismo pelas vias aéreas superiores, nariz, boca, eventualmente olhos, mas como ele infecta as nossas células, né? Então, aqui tem o vírus, né? Aqui tem a proteína espícula dele, aqui tem a membrana que protege o material genético do vírus que está lá dentro, né? O RNA dele, parte do RNA, porque aqui também tem RNA. Ele interage com a proteína ECA2, essa parte azul. Beleza, ele encaixou na fechadura. Aí ele usa a TMPRSS2, a furina, para promover clivagem de ligações químicas aqui que fazem com que o vírus jogue o material genético dele aqui dentro. E o vírus, ele traz consigo também, gente, a RNA polimerase, que é quem sintetiza RNA viral. O que é sintetizar RNA viral? A gente usa muito esse termo em química, né? Sintetizar. É produzir cópias daquele material genético, daquelas 29.903 letrinhas. Então, isso ocorre aqui dentro da célula, aqui no citoplasma. O vírus, ele usa de uma forma, assim, fantástica a maquinaria genética aqui nos ribossomos para produzir várias cópias daquelas 29.903 letras. Agora, é claro que nesse processo de copiar essas 29.903 letras, vários erros vão sendo cometidos. Então, o vírus que entra não é igual às centenas ou milhares de cópias que saem, né, depois que ele se replica. Assim como as milhares de cópias que saem não são iguais entre si. Sempre tem modificações nas letrinhas. Agora, aquelas que mais preocupam não são as modificações, as mutações que ocorrem aqui no material genético que fica lá dentro do vírus. As que mais preocupam são as mutações naquelas 3.800 letras na proteína espícula. Porque mutações naquelas 3.800 letras podem levar a novos aminoácidos sendo codificados e, consequentemente, pode aparecer aquelas mutações que trazem benefício para o vírus. E um benefício para o vírus seria ele infectar e ele se adaptar mais facilmente ao hospedeiro que somos nós, os seres humanos. Tá? Então, aqui ele usa, né, toda a maquinaria genética, né, inclusive a furina ajuda a gerar novos capsídeos e aí elimina, né, sai pelas vias aéreas superiores na tosse, na fala, no espirro, e aí vai infectar outras pessoas ou eventualmente vai infectar outras células dentro do próprio organismo, né, que é o que acontece muito. Esse é o processo principal de entrada do vírus na célula. O segundo processo, diria secundário, não tão importante, mas também que também ocorre, é um processo em que o vírus entra, e aí aqui com a ajuda de catepsinas e da hemaglutinina esterase que o vírus traz consigo, isso veio no processo de evolução do vírus, né? Do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2. Ele usa a hemaglutinina esterase, assim como ele usa as furinas, e o SARS-CoV-2, por exemplo, ele é cerca de 20, 25 vezes mais infeccioso do que o SARS-CoV-1, porque nesse processo de evolução natural ele aprendeu a usar parte de algumas enzimas, por exemplo, para que ele infecte mais rapidamente o hospedeiro humano. E aí ele entra, só que aqui ele entra inteiro. E aí aqui no citoplasma há uma mudança de pH, acidificação. Todos nós químicos falamos muito em pH. E uma acidez do pH aqui, ela é responsável, por exemplo, por abrir a membrana do vírus, né, no meio, e aí o vírus joga o material genético dele, de novo. E aí ele replica, usa a RNA polimerase que sintetiza RNA viral, usa no complexo de Golgi aqui toda a nossa maquinaria genética e produz centenas ou milhares de cópias do vírus e, de novo, vai lá para as vias aéreas superiores ou vai para infectar outros vírus. Então, nós precisamos, né, de alguma forma, impedir que essas interações da proteína espícula do vírus com a ECA2 ocorram, porque é a partir dessas interações que o vírus entra no nosso organismo. E aí, como começou tudo? Né? Lá no começo da pandemia,
nós não tínhamos vacinas, nós não tínhamos nenhuma alternativa terapêutica, mas nós temos um arsenal de medicamentos que já foram desenvolvidos para várias outras doenças, né? Com outros efeitos terapêuticos. E vários antivirais, mas vários outros medicamentos, né? Antibióticos, anti-inflamatórios, né? Anticoagulantes, enfim, que puderam ser estudados. Isso é normal, né? E vale a pena ser feito, né? Quando você tem uma doença, né, que mata, que pode incapacitar, né, deixar sequelas, e você não tem um tratamento, você tem que testar aquilo que você tem em mãos. Então, essa estratégia é chamada de reposicionamento de medicamentos, ou seja, você pegar os fármacos, né, os princípios ativos dos medicamentos que estão aí disponíveis na prateleira da farmácia e testar para ver se eles têm algum tipo de efeito benéfico, se eles têm algum tipo de efeito antiviral, mesmo aqueles que não sejam antivirais, se eles têm algum tipo de efeito anti-inflamatório no sentido de diminuir o processo da inflamação, enfim, se eles trazem algum tipo de benefício, por exemplo, para evitar que as pessoas sejam infectadas, né, tipo um efeito profilático, ou pelo menos para evitar, por exemplo, casos mais graves de morte. Bom, infelizmente, vários foram testados e nenhum deles apresentou qualquer benefício realmente, né, qualquer benefício real em qualquer estágio da doença. Medicamentos são pequenas moléculas, eles não têm efeito profilático, eles não têm efeito de proteção, nenhum deles mostrou. Alguns mostraram algum tipo de efeito benéfico em condição hospitalar. E aí eu gostaria de destacar a dexametasona, né, e a heparina é um anticoagulante. Eles não podem ser utilizados fora de ambiente hospitalar, mas em ambiente hospitalar eles trouxeram, por exemplo, benefícios no sentido de reduzir os casos de infecção, né, de reduzir o tempo de internação também e de evitarem processos, né, de coagulação. Anticorpos sintéticos, o que eles são? Anticorpos sintéticos são moléculas gigantescas, moléculas químicas, são proteínas, né? São proteínas gigantescas que são preparados sinteticamente em laboratório com informações obtidas a partir de quem, gente? De anticorpos naturais. Os nossos anticorpos naturais, que são produzidos, por exemplo, pelo nosso organismo como uma resposta a qualquer infecção. Só que esses são anticorpos monoclonais, eles são anticorpos sintéticos. Eles não têm um efeito, por exemplo, de garantir imunidade ou de proteção ou efeito profilático. Mas alguns deles apresentaram benefícios, por exemplo, também em condição hospitalar. Enquanto a pessoa, por exemplo, já ela está com a carga viral, ela está lá numa condição, né, hospitalar, ela está na UTI, ela está numa unidade, né, de atendimento, mas o organismo dela, o sistema imunológico dela não está forte, por exemplo, robusto o suficiente para desenvolver uma resposta de proteção. Então se usa esses anticorpos sintéticos, né, e alguns deles mostraram um efeito benéfico aí. Então aí inibindo, né, ajudando, junto com outros medicamentos, ajudando, por exemplo, no combate à pandemia de pessoas que já estão lá em condição hospitalar. Eu gostaria de destacar aqui o Bamlanivimab e o Etezevimab. Os dois usados em combinação mostraram benefício em redução de tempo de redução, né, de internação em UTI. Eles separadamente não mostraram grandes benefícios, mas esses eu diria que são dois dos mais interessantes aí, e alguns outros estão surgindo, né? E a gente espera, né, que outros, inclusive antivirais, novos antivirais, possam surgir aí nos próximos meses. Mas as vacinas, gente, as vacinas sim, elas podem garantir imunidade, e as vacinas foram a grande resposta da ciência. As vacinas podem ser consideradas o grande legado, o maior legado dessa pandemia. As vacinas, elas foram desenvolvidas num tempo recorde, né? Mas essas plataformas que eu vou falar para vocês, elas já vêm sendo estudadas há décadas, há muito tempo, né? Elas já vêm sendo estudadas para outras doenças, como SARS, como o MERS, como o Ebola, como chikungunya, como câncer de próstata, né? Então, o que aconteceu agora é que com muito investimento, muitos desenvolvedores de vacinas estudando, né, todos focados no desenvolvimento de plataformas vacinais para combater a Covid-19, muito dinheiro, muitos cientistas, né? E essas plataformas que já vinham sendo utilizadas para outras doenças, elas foram adaptadas agora, no caso, para a Covid-19. E aí, qual é o objetivo das vacinas, né? Qual é praticamente todas as vacinas vão funcionar, tem o objetivo que eu vou mostrar agora para vocês, com exceção daquelas vacinas que são de vírus inativados. Porque as vacinas de vírus inativados, o que elas fazem? Elas pegam o vírus, o SARS-CoV-2, cultivam em grande quantidade e inativam o vírus. E essas vacinas, elas estão sendo inativadas, esses vírus, o SARS-CoV-2, né, que são criados, né, que são crescidos, preparada uma quantidade grande deles no laboratório de alto nível de segurança, eles são inativados, ou mortos, entre aspas, como? Através de uma reação química, com beta-propiolactona. Tá? Então, a Coronavac, a Covaxin, né, elas são de vírus inativados,
e elas são inativadas, esses vírus são inativados através de reações químicas. Você pega resíduos de aminoácidos, nitrogênio do vírus, enxofre, e eles se ligam no grupo carbonila. Tudo reação química, gente, que inativa o vírus. E essa tecnologia, essas tecnologias de vírus inativados, nós conhecemos desde a década de 50. Nós temos vacinas aí, tétano, né, coqueluche, gripe, que são baseadas nessa tecnologia. Então, essa tecnologia de vírus inativado é a primeira que a gente poderia, por exemplo, esperar que pudesse ser investigada contra a Covid-19. Se ela iria ter eficácia ou não, é outra história, certo? Mas é a que nós imaginávamos a primeira. Então, ela usa o vírus inteiro. Então, o nosso organismo ele identifica o vírus inteiro ou fragmentos daquele vírus, né? Mas todas elas têm um objetivo, essa proteína spike que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos o vírus, né? Aqui nós temos a proteína spike, ou a proteína espícula. Aqui tem um receptor humano, que é a ECA2, né? Aqui está a ECA2 e aqui está uma célula. O vírus, ele para entrar, a gente já falou sobre isso, ele precisa que a proteína spike interaja aqui com a ECA2. Que aí, uma vez que ele interage, aí aquelas enzimas, TMPRSS2, hemaglutinina esterase, catepsinas e a furina vão ajudar o vírus a entrar aqui, ó, a se fundir e a jogar o material genético dele aqui dentro para ele se replicar. Bom, como é que a gente impede essa interação aqui? Não dá para inibir a ECA2 aqui, porque a ECA2, eu falei para vocês, ela é fundamental, né, no nosso controle da pressão sanguínea, no controle da hipertensão. Então, a gente tem que inibir a proteína spike. Como? Através de anticorpos. E o que são anticorpos, gente? Se não proteínas, moléculas químicas, né, gigantescas, naturais, que o nosso organismo produz de forma tão maravilhosa e espetacular desde que a gente nasce. É porque a gente traz muitos anticorpos, por exemplo, muitas proteínas que nos protegem de várias doenças através do leite materno, certo? Mas, infelizmente, não nos protege de todas as doenças, nessa imunidade inata. Ela nos protege de algumas doenças, mas não de todas as doenças. Principalmente não nos protege aquelas doenças mais letais, né, que incapacitam. Então, o objetivo é produzir anticorpos, que são substâncias químicas, que são proteínas, que têm aminoácidos, que devem se ligar a substâncias químicas, a proteínas, a resíduos de aminoácidos aqui da proteína spike do vírus, através de ligações de hidrogênio, inativando o vírus, ou seja, neutralizando essa proteína spike, de modo a que o vírus, uma vez que esteja protegido por proteínas gigantes aqui, ó, ele não consegue fazer essa interação com a ECA2. Então é isso que a gente quer. Nós queremos usar substâncias químicas naturais, né, que são produzidas pelo nosso organismo para se ligar na proteína espícula do vírus e impedir que ele interaja. Consequentemente, o vírus não entra e não causa infecção. Isso aqui é pura ciência, gente, linda. Então, nós temos aqui o vírus, nós queremos evitar a interação com a proteína ECA2. Aqui está a ECA2, a gente quer, aqui está a célula, aqui está o núcleo da célula. Nós temos que impedir que o vírus entre aqui, porque se o vírus entrar aqui dentro, ó, e começar a se multiplicar, aí pronto. Aí anticorpos neutralizantes ou anticorpos não neutralizantes, eles não vão mais funcionar. Aí aqui a gente precisa de uma outra resposta, que é uma resposta chamada de resposta celular, tá? E eu já vou mostrar para vocês aqui nesse slide, porque esse slide aqui, ele é maravilhoso. Ele serve tanto como resposta a uma infecção natural, se isso aqui for um vírus real, vírus selvagem, como o SARS-CoV-2, como esse slide serve para mostrar também a resposta induzida pelas vacinas, por antígenos que a gente coloca na vacina. E aquilo que a gente coloca numa vacina, gente, nada mais é do que um corpo estranho que o organismo precisa reconhecer como um inimigo a ser combatido. E o que esse corpo estranho precisa ter? Em todas as vacinas, ele tem pedaços da proteína espículo do vírus, pedaços do material genético que contém o quê? Aminoácidos, né? São os aminoácidos ali da proteína espícula do vírus. Então, isso aqui é o seguinte, o corpo estranho, seja o vírus real, ou seja um antígeno de uma vacina, né? Ele vem, quando ele entra no nosso organismo, ou o vírus real, ou o antígeno entra aqui pelo braço, nós temos aqui as células chamadas células dendríticas, ou células apresentadoras de antígenos, que são amiguinhas, são nossas melhores amigas nesse momento. Por quê? O que elas fazem? Elas vão lá, engolem, elas ingerem, elas fagocitam aquele corpo estranho, porque elas identificam aquele corpo estranho como algo que deve ser apresentado para o sistema imunológico. E elas leem aqui as informações principais. Que informações principais? Da proteína espícula do vírus e colocam aqui, ó, nas membranas externas, pedaços da proteína do vírus para apresentar para quem? Para as nossas células auxiliares T. É como se essa célula apresentadora de antígeno fosse assim, ó, ela recebe uma carta, ela fosse um carteiro. Ela recebe uma carta, que é o vírus, ela abre a carta,
que ela lê a carta. Lê a carta para quem, por exemplo, não pode ler ou não enxerga, por algum motivo não pode ler. Que aí é o que são as nossas células auxiliares T. E as nossas células auxiliares T, uma vez alertadas pela célula apresentadora de antígeno, dizendo que tem, olha, esse pedaço aqui ó, pode fazer mal para a gente. Entendeu? É como se dissesse, olha, isso aqui, se ele entrar no nosso organismo, nas nossas células, se ele interagir com a nossa fechadura lá nos nossos órgãos, vai causar mal, vai causar doença. Então, as células auxiliares T, né, TCD4+, elas chamam 2 braços da nossa resposta imune. Primeiro, células B, ou linfócitos, que produzem quem? Anticorpos. Anticorpos neutralizantes ou anticorpos não neutralizantes. O que são os anticorpos neutralizantes? São aqueles anticorpos que vêm lá as proteínas e que vão se ligar aqui, ó, que vão neutralizar o vírus, através dessas várias ligações químicas. Vão reconhecer sítios aqui do material genético que foi colocado nas vacinas, por exemplo, e vão interagir porque eles sabem que são perigosos. E os anticorpos não neutralizantes, eles são anticorpos assim menos específicos, que eles se ligam em várias partes do vírus, mas eles também ajudam. Tá? Então, essas 2 respostas são importantes. Bom, a outra resposta é o quê? São, caso não seja suficiente a produção de anticorpos neutralizantes e não neutralizantes, e o vírus consiga entrar nas células, o que a gente precisa? A gente precisa das células TCD8+. Essas células TCD8+, elas são tipo o nosso último recurso de proteção. Elas são células kamikazes, suicidas, como vocês queiram chamar. Elas vão lá, se o vírus entra na célula, se os anticorpos neutralizantes não deram conta, o vírus entra na célula, começa a se multiplicar, então as células TCD8 vão lá e explodem as células infectadas com o vírus e se destroem, e destroem a célula e destroem os vírus aqui também. Então, esse braço da resposta, os 2 braços são importantíssimos. Então, o objetivo é nós treinarmos o nosso organismo, nós enganarmos o sistema imunológico para produzir essa resposta aqui, ó, de proteção, caso seja um vírus real que entre no nosso organismo. Aí as nossas células auxiliares T já vão ter lido a carta, já vão saber que precisam chamar imediatamente anticorpos neutralizantes e as células TCD8. Isso é lindo, isso é maravilhoso, gente. E aqui tem muita química, tem muita bioquímica, tem muita biologia, né? Tem muita ciência maravilhosa aqui. Então, vamos lá. A vacina de vírus inativado, né? Nós estamos usando no Brasil a Coronavac, como eu falei, a primeira que a gente esperaria que pudesse ser testada mais rapidamente. Se ela teria eficácia ou não, já é outra história, tá? Felizmente, elas estão mostrando eficácia. Então, você cresce grandes quantidades, né? Produz grandes quantidades do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus real, num laboratório de alto nível de segurança, e mata, inativa, usando beta-propiolactona. Normalmente se usa um produto químico. Algumas no passado, né, de vacinas da gripe usavam, por exemplo, formaldeído. Outras usam calor para inativar essas proteínas, né, para denaturar essas proteínas. Então, aqui no caso da Coronavac e da Covaxin, né, que provavelmente vai chegar aqui no Brasil também, já nós tivemos aí 4 milhões de doses aprovadas para uso, para compra emergencial, importação emergencial pela Anvisa, elas são baseadas nessa tecnologia e elas são inativadas, o vírus é inativado com beta-propiolactona, que promove uma reação química com sítios nucleofílicos, tanto de enxofre como de nitrogênio, dos resíduos de aminoácidos. É uma tecnologia que é usada aí para gripe, paralisia infantil e outras doenças aqui. Tá? Então, coloca lá o vírus, ele é incapaz de se replicar no organismo, gente, ele não vai causar doença. Tá? Inclusive, é uma vacina que usa um adjuvante. O que é um adjuvante? É um componente químico, todo mundo aqui conhece, hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Para quê? Muitos desses compostos de alumínio são usados como adjuvantes. Adjuvantes eles são usados, por exemplo, para amplificar a resposta imunológica. O que eles fazem? Como é uma vacina de vírus inativado, ela precisa de um componente químico, como o hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio, por exemplo. Ele, ao injetar, ele está aqui dentro da vacina, tá? Está aqui dentro da dose. Ele causa uma infecção aqui no local. Então, o que acontece? Chama a atenção das células apresentadoras de antígeno para irem lá ver o que aconteceu. Opa, aconteceu uma infecção. Chamou a atenção do nosso sistema imunológico. A gente tem que ir lá ver o que está acontecendo para ver qual é a resposta de proteção. Só que quando a célula apresentadora de antígeno chega lá, ela não reconhece o alumínio, que é um componente químico inorgânico, mas ela reconhece, ela vê lá esses vírus aqui, ó, ou pedaços do vírus, aí opa! Aí ela ingere, engole, e ela identifica aqui a proteína espículo do vírus como um potencial inimigo a ser combatido, e aí produz aqui pedaços da proteína do vírus aqui na membrana externa, apresenta para a nossa célula auxiliar P, que chama a resposta de anticorpos, ou a resposta de células TCD8. É lindo, é maravilhoso. Outras tecnologias que envolvem de vacinas são as da AstraZeneca, com a Universidade de Oxford,
parceria com a nossa Fiocruz, a da Johnson & Johnson com a Janssen e a da Sputnik V, do Instituto Gamaleya da Rússia. Todas elas usam uma tecnologia muito parecida. A AstraZeneca com Oxford usam um adenovírus. Eles usam esses adenovírus. O que é um adenovírus? O adenovírus da AstraZeneca é um adenovírus que causa, um vírus que causa resfriado comum em chimpanzés. Nós não conhecemos esse adenovírus, nós nunca tivemos contato com esse adenovírus. Então, o que acontece? Eles retiram o gene do adenovírus, né, que causa a replicação, que é responsável pela replicação, porque você não pode colocar dentro do organismo um vírus que pode, por exemplo, nesse caso, deixar a pessoa doente. Não. Então, você tira o gene que é responsável pela replicação e coloca no lugar dele um pedacinho de quem? Da proteína espícula do vírus, lá do RDB. Eles colocam aqui um materialzinho genético, componente químico, que é um material genético do vírus, aqui que tem os aminoácidos e a sequência de aminoácidos de RNA lá da proteína espícula do vírus. Na verdade, é um pedaço de DNA. E aí, a Johnson & Johnson e o Gamaleya usam a mesma tecnologia, só que ao invés de um adenovírus que causa resfriado em chimpanzés, eles usam um adenovírus que causa resfriado em seres humanos. Um chamado AD6 e um chamado AD5. A Johnson & Johnson é a única que usa uma única dose. A Coronavac é com vacina 2 doses. A vacina da AstraZeneca foi estudada com 2 doses. A da Sputnik V também com 2 doses, mas eles estão estudando agora com uma dose, uma Sputnik V Lite. E a Johnson & Johnson é a única que foi aprovada, até para uso emergencial aqui no Brasil, que usa apenas uma dose. Ela só usa um adenovírus chamado AD5. Mas pega a mesma coisa. Desse adenovírus, tanto a Johnson & Johnson como a Sputnik V, elas pegam um adenovírus, que é um vírus que causa um resfriado comum em seres humanos, tiram o gene que é responsável pela replicação, porque não pode se replicar, por isso que eles são vírus não replicantes, porque eles não podem se multiplicar e causar a doença, tá? Eles não podem ter essa capacidade, mas eles funcionam como se fossem cavalos de Troia. Eles levam lá dentro deles um pedacinho do material da proteína espícula do vírus. Aí coloca aqui, injeta na pessoa, inocula na pessoa, aí as nossas amigas, células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, vão lá, ingerem, fagocitam, produzem aqui os pedaços da proteína espícula do vírus e apresentam para o nosso sistema imune, que aí lança a mão de anticorpos ou de células citotóxicas. Vejam que é sempre a mesma coisa. Por isso a introdução inicial para vocês é fundamental, gente. E aquela tecnologia que é maravilhosa, que é sensacional, que vai revolucionar e que vai ser, muito provavelmente, a base de várias vacinas nossas no futuro, principalmente essas para doenças virais, que é baseada no trabalho de uma bioquímica húngara, Katalin Karikó, essa cientista maravilhosa que mostra a importância, né, do trabalho das mulheres na ciência. Essa bioquímica, ela vem desenvolvendo já há mais de 20 anos uma tecnologia que é baseada na informação genética das proteínas através do RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? É um pedaço do RNA do vírus, lá da proteína espícula, que leva a mensagem. Para quem? Para o nosso organismo produzir pedaços da proteína espícula. Isso aqui é sensacional. São informações puramente genéticas, mas isso aqui é pura química, gente, porque são pedaços do RNA lá da proteína espícula do vírus. Então, o que se faz? Olha só que legal. Aqui não se usa mais vírus, não se usa adenovírus nem o vírus inativado. Aqui se usa uma camada de gordura, de lipídio, estabilizada com um componente químico chamado polietileno glicol. Essa camadinha aqui, ó, externa, né, é gordura, lipídio, estabilizada com polietileno glicol. E coloca lá dentro o pedaço do RNA da proteína espícula do vírus. Tá? E aí ele fica envolto, tanto que a proteína espícula do vírus, né, ela envolta aqui o material genético do vírus, a instabilidade, por exemplo, a necessidade de armazenar essas vacinas a uma temperatura mais baixa, é exatamente porque o RNA, a gente sabe, é um material relativamente instável em temperaturas mais altas, né, gente? Eu já vou mostrar um slide para vocês. Então, coloca aqui um pedacinho, corta lá um pedacinho do material do RNA do vírus, lá da proteína espícula, lá do RDB, né, onde ocorrem as interações lá com a ECA2, coloca dentro dessa proteína de gordura. Aí, olha só, outro conceito químico maravilhoso. É uma proteína de gordura. Nas nossas membranas aqui celulares também são camadas lipídicas, também são proteínas de gordura. É como se você misturar um óleo com óleo. Aí elas se juntam, se unem aqui, ó. Aí essa partícula se une, abre, porque é gordura com gordura, aí joga aqui o material genético, né, a base de RNA, que traz a mensagem para a nossa maquinaria genética dentro da célula. Olha que brilhante. Produzir pedaço da proteína espícula do vírus. Aí a célula apresentadora de antígeno pega, fagocita
e coloca aqui na parte externa essa informação que é a informação passada para as nossas células B e células TCD8+, para produzirem a resposta de proteção. Então, uma tecnologia fantástica que é usada tanto pela vacina da Pfizer, BioNTech, como da Moderna, lá nos Estados Unidos. Isso aqui é um pedaço do DNA. DNA é ácido desoxirribonucleico, né? Vamos lembrar das nossas aulas de bioquímica. Aqui tem o hidrogênio. O DNA é uma molécula super estável. Mas o RNA, no lugar desse hidrogênio, tem um álcool, tem uma hidroxila. E se você mantém isso aqui numa temperatura baixa, o RNA fica estável. Então, essa camada de gordura, de lipídio com polietilenglicol também é importante para não deixar, por exemplo, o RNA em contato, né, com muito oxigênio. Né, Então, isso aí é importante. Por quê? Porque se aumenta a temperatura, essa hidroxila aqui nessa posição ataca o átomo de fósforo numa reação química, gente, que é uma reação como se fosse uma reação de hidrólise intramolecular. Né? Ele ataca e quebra a cadeia de RNA, aquela cadeia que eu mostrei lá no início, que é composto por combinações daquelas 4 letrinhas. Aí você degrada, você desintegra o RNA, e aí não tem mais vacina. Então, não pode ser mantida uma temperatura alta exatamente para evitar, né, essa degradação, porque você precisa manter a integridade do RNA, para que o RNA entre no nosso organismo e lá dentro, nas nossas células, ele produza, por exemplo, a proteína espícula para que a célula apresentadora de antígeno forneça para o nosso sistema imunológico combater. Então, uma vez que isso aqui aconteceu, já era, não tem mais RNA, não tem mais vacina. Tá? Então, isso aqui é fundamental, isso aqui é uma reação química, gente, tá bom? Que a gente tem que ter em mente. Aí tem aqui as eficácias das várias vacinas aí, tá bom? Tá todo mundo hoje acostumado a falar de a eficácia da Pfizer é 95%, da Covishield, da AstraZeneca 82%, a Coronavac 50%, mas, gente, nós não podemos comparar a eficácia de vacinas. Todas as vacinas aprovadas, elas passaram por fases de testes pré-clínicos, clínicos 1, 2, 3, elas mostraram segurança e eficácia, e todas elas, por exemplo, elas são benéficas e elas trazem benefícios, né, no sentido de impedir, por exemplo, a doença mais grave. Tá? Então, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, a Coronavac ela foi testada no Brasil com 50% de eficácia, na Indonésia com 65% de eficácia e na Turquia com 91% de eficácia. Gente, são populações diferentes, características étnico-raciais diferentes, né? Comorbidades, né, diferentes, clima diferente, recortes de estudos diferentes. Então, nós não podemos comparar a eficácia de uma mesma vacina, muito menos comparar a eficácia de vacinas, né, testadas em diferentes países. Né? Então, a gente tem que parar com esse negócio de grife de vacinas. Todas as vacinas são boas, a melhor vacina é aquela que chegar primeiro no seu braço, lá no postinho de saúde, tome a segunda dose da mesma vacina, porque nós não podemos, nesse momento, ainda misturar plataformas vacinais. A vacina de Oxford está testando, por exemplo, uma combinação com a vacina da Pfizer. Eles já obtiveram alguns resultados interessantes, mas a gente precisa esperar ainda a publicação de resultados mais robustos. Tá? Até não esquecendo que você, após a primeira dose, você ainda pode ser infectado. Após a segunda dose, você ainda pode ser infectado, porque as vacinas, elas garantem uma proteção individual. Mas o que importa é o conceito de imunização. Nós temos aí 75%, 80% da população vacinada para que aí sim a gente possa relaxar nas medidas não farmacológicas. Então, se você tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, continue usando máscaras, mantendo o distanciamento físico e os hábitos de higiene das mãos, até nós termos aí, né, 75%, 80% da população brasileira devidamente vacinada, porque todos podem ser vacinados, todos podem ser infectados, mesmo vacinados. Tá? Então, nós precisamos disso, né? Atingir um grande percentual da população vacinada. Também não adianta você sair correndo para dosar anticorpos, gente, porque assim, os anticorpos eles não ficam circulando o tempo inteiro no sangue. O que é importante é que uma vez que você treinou o organismo, uma vez que você treinou o sistema imunológico, né, para desencadear uma resposta de proteção, caso você tenha contato com o vírus selvagem, o sistema imunológico vai dar a resposta de proteção e vai desenvolver a produção de anticorpos. Tá bom? Aqui, eu peguei aqui os dados, olha, do dia 14, tá? Eu não atualizei de hoje, mas nós temos hoje aproximadamente aí 26,4% de pessoas que tomaram a primeira dose e hoje chegou a 11,4% de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, olha só, no período de 5 meses. Então, a vacinação no Brasil está muito lenta, gente, nós sabemos disso. Em 5 meses, nós vacinamos com a segunda dose apenas 11,4% da população brasileira. Se continuar nesse ritmo, imagina o tempo que nós vamos levar para atingir 75%
da população brasileira vacinada. Então, nós precisamos acelerar, nós precisamos cobrar do governo federal, né, aquilo que é nosso de direito, vacinas, né, nos braços de todos os brasileiros, distribuídos de forma equitativa e igualitária. É importante ter várias plataformas vacinais, porque nem todas as vacinas podem ser utilizadas por todos os grupos populacionais. Você vê, por exemplo, que São Paulo, né, o Brasil agora está remanejando a Coronavac e a Pfizer para assegurar a proteção de grávidas e puérperas com comorbidades e também agora sem comorbidades, porque a vacinação desse grupo com a AstraZeneca foi suspensa, tá? Foi suspensa por causa do surgimento, né, de alguns casos de coágulos. Então, assim, todas as vacinas são boas, né? Eu, particularmente, tomei no último sábado, chegou na minha faixa etária, a vacina da AstraZeneca. Essa vacina é uma vacina de vírus inativado, perdão, é uma vacina de adenovírus de chimpanzé. Nós nunca tivemos contato com isso. Então, gente, se você tomou, é normal ter assim, uma dor no local, é normal ter uma dor no corpo, né, calafrio, talvez um pouquinho de febre, talvez um pouquinho de dor de cabeça, não tudo isso junto ao mesmo tempo, mas isso aí dura normalmente aí 24 a 48 horas. Tá? Por quê? Porque o corpo nunca teve contato com esse adenovírus. Então, esse adenovírus ele não se replica, mas ele mimetiza, por exemplo, uma infecção. Então, ele provoca, é como se o corpo fosse infectado pelo vírus, mas ele não tem capacidade de se replicar. Então, o organismo desencadeia uma resposta de proteção e, por isso, esses sintomas aí. Então, é super normal e é até desejável, né, que a gente tenha esse tipo de interação, mas nem todos têm. É claro que falta vacinas aí por uma série de razões, tá? Mas nós também temos aí uma grande dependência com mercados externos, como Índia e China, e hoje, por exemplo, tanto para medicamentos como para vacinas, a China, né, os nossos IFAs, né, os ingredientes farmacêuticos ativos, eles são provenientes de Índia e China, aí quase que 80% ou um pouquinho mais do que isso. Tá? O Butantan e a Fiocruz, que são dois institutos de pesquisa centenários, e um orgulho para todos nós brasileiros, eles produzem as nossas vacinas, mas no caso da Covid-19 eles estão dependendo do ingrediente farmacêutico ativo que vem de Índia e China. Tá? A Fiocruz agora já teve a transferência de tecnologia, vai ser capaz de ter uma autonomia maior e de passar a produzir, por exemplo, o IFA aqui no Brasil, que vai ajudar a acelerar o ritmo de casos. O ritmo de vacinação. O ritmo na queda de curva de casos no Brasil, infelizmente, é muito lento, gente. Você vê que nós nunca tivemos uma queda acentuada, uma queda sustentada. Nós paramos aí, né, num número aí muito alto de infectados e num número muito alto de óbitos, infelizmente, e nós estamos aí com uma média de óbitos, gente, acima de 2.000 pessoas por dia. Isso é absolutamente, né, desastroso. Tá? E uma das coisas que mais nos preocupa é o seguinte: o vírus é um vírus de RNA e ele vai sofrendo mutações para se adaptar ao hospedeiro. Nós somos os hospedeiros, nós seres humanos. E nesse processo ele vai tentar sofrer mutações lá naquelas letrinhas para tentar infectar mais rapidamente, porque é isso que ele quer, né? Ele quer infectar o maior número possível de pessoas mais rapidamente, e ele vai tentar sofrer mutações também para escapar da resposta de proteção das vacinas. Então, no cenário de vacinação lenta, a gente corre esse risco de que o vírus possa, por exemplo, começar a ter contato com pessoas já vacinadas e infectar, e aí ele vai tentar, né, sofrer as mutações para tentar fugir dessa resposta de proteção vacinal. Isso aí seria caótico se acontecesse. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as variantes de atenção. As variantes, elas ocorrem o tempo inteiro, como eu falei lá no início para vocês. É normal o vírus, ao se replicar, né, fazer cópia dele mesmo, um monte de erros aleatórios vão acontecendo e ele vai sofrendo as mutações. Muitas mutações, milhares delas, vão ser ruins para o vírus, não vão trazer nenhum benefício para o vírus. Mas algumas, particularmente aquelas que ocorrerem na proteína espícula e que tornarem o vírus mais, possibilitar que o vírus possa fazer aquelas ligações de hidrogênio com a ECA2 mais fortes e permitir que o vírus possa infectar mais rapidamente, essas aí podem ficar dominantes. Entendeu? Como já aconteceu aí com algumas variantes, né? Então, algumas dessas mutações, se elas transmitirem para o vírus, se elas derem para o vírus, por exemplo, uma vantagem seletiva nesse processo de evolução natural dele, tornando ele mais transmissível, né? E, eventualmente, com capacidade de ter escape vacinal, de fugir da resposta de proteção das vacinas, o vírus vai nesse caminho. Tá? E aí, é por isso que tem surgido as VOCs. VOCs são Variants of Concern, que são as variantes de atenção. Elas são consideradas perigosas, por quê? Porque elas são mais transmissíveis, elas infectam o maior número de pessoas, infectando o maior número de pessoas, elas vão levar o maior número de pessoas a ficarem internadas e, eventualmente, automaticamente vai ter mais óbitos. Elas também têm a capacidade de infectar pessoas que já foram infectadas, né, por outras variantes do vírus. E elas ainda não estão, a gente não pode dar chance para o vírus, né? E a gente também não pode dar chance para o vírus de fugir da resposta
de proteção dos anticorpos da resposta das vacinas, porque isso, no processo de evolução natural, é o que ele está tentando fazer. Então, é fundamental a gente realizar, por exemplo, vigilância epidemiológica, no sentido de testar, de fazer testes, né, e detectar pessoas infectadas, isolar as pessoas infectadas e aconselhar e, eventualmente, isolar os contatos dessas pessoas, isso aí é fundamental, assim como também vigilância genômica por biologia molecular. Vigilância genômica no sentido de detectar quais são as variantes que estão circulando aí, principalmente nos locais, né, onde o número de casos assim está mais alto. É fundamental, gente, para que a gente possa ter um controle da pandemia, monitorar o aparecimento de variantes de atenção. Essas aqui são as principais variantes, as mais preocupantes, as variantes de atenção ou de preocupação que nós temos hoje no mundo. A OMS agora passou a usar letras gregas, né, para evitar a estigmatização e discriminação de países. Mas é difícil falar, né? A variante do Reino Unido agora é a alfa, a da África do Sul é a beta. A nossa, porque nós temos uma variante para chamar de nossa, infelizmente, a P1 é chamada de gama. A delta agora é indiana, que já chegou aqui no Brasil, né? Tem a delta e a kappa, mas a delta aí, todas essas variantes já se espalharam, cada uma delas aí por mais de 50 países, tá? E elas é que têm a maior capacidade de transmissibilidade e causam o maior número de infecções, né? E todas elas têm mudanças na proteína espícula. Todas elas têm mudanças muito semelhantes naquelas sequências de aminoácidos lá no RDB na proteína espícula. Bom, gente, essa foi a primeira parte. Eu vou falar agora sobre a segunda parte, que é relacionada à primeira, que é de combate a fake news e esclarecimento da sociedade em tempos da pandemia de Covid-19. E aqui é fundamental, né, nós cientistas, nós pesquisadores, nós docentes, defendemos a ciência, defendemos o método científico. O conhecimento ilumina. A ciência, gente, salva do negacionismo, salva do obscurantismo. Eu costumo dizer que a ciência é o mais próximo que nós estamos da verdade. E nós, cientistas, né, nós que temos essa curiosidade nata, que queremos entender como o mundo funciona, como as leis naturais governam o universo, né, como funcionam as coisas, né, e o universo de geral, nós sabemos, né, que a ciência significa conhecimento. Tá? E nós usamos nas nossas atividades de pesquisa, o método científico, e nós temos que defender o método científico, que é nada mais do que um conjunto de regras para que a gente possa realizar um experimento, para produzir novos conhecimentos, né? Ou para corrigir conhecimentos já existentes, porque a ciência ela é muito dinâmica. Um conhecimento hoje pode mudar, a ciência pode mudar, a ciência tem essa possibilidade, né? Nós podemos mudar de opinião se novos conhecimentos mais robustos surgirem que possam levar, por exemplo, né, a outras teorias e a outras comprovações científicas. E a ciência, gente, é a nossa arma absolutamente mais poderosa, né, contra o negacionismo, contra o obscurantismo, contra a enganação, contra o charlatanismo e contra as pseudociências. E particularmente nesse momento de muita polarização política que nós temos aí, né, essa disseminação enorme de desinformação, de notícias falsas, de fake news, de teorias da conspiração, sejam motivadas, né, por narrativas políticas ou por questões religiosas, né, e que inclui, inclusive, parte da mídia, né, parte da mídia sendo manipulada, distorcendo fatos. Nós temos que sair para o embate contra esses grupos que são muito organizados. Então, o que nós estamos vendo hoje aí é uma disseminação enorme, né, de notícias falsas desde o início da pandemia, em aplicativos de redes sociais como o Twitter, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, né? E como se fossem informações reais. E o Brasil hoje, ele infelizmente é um ambiente propício para isso, né? E nós temos que combater, nós estamos combatendo hoje dois vírus, o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, que mata, e o vírus da fake news, que leva a desinformação para uma população que está totalmente abandonada e que também mata, porque fake news, desinformação também mata, gente. Então nós tivemos, infelizmente, nesse país, lá de cima, né, um descompasso muito grande no combate à pandemia. Nós temos hoje, né, ao invés de tentar, desde o início, sair dessa pandemia como uma nação, com o governo federal, o Ministério da Saúde, os governadores, os municípios, todo mundo remando para o mesmo lado. Não, gente, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos cada um remando para um lado, né? E no meio disso tudo está uma população perdida. E nós temos cientistas, né, e nós temos jornalistas, e nós temos divulgadores científicos, nós temos pessoas tentando levar algum tipo de informação e verdade para a população, mas nós também temos alguns cientistas, alguns jornalistas, né, e outras pessoas tentando levar a desinformação. Então é uma briga muito cruel, né? Nós não temos a organização
que esse gabinete das sombras tem. Infelizmente, isso eu que estou bem envolvido agora percebi que é a mais pura verdade, infelizmente. Né? E a população, ela não tem condições, ela não tem uma mentalidade crítica, né? Uma formação em ciência no sentido assim de conseguir discernir o que é evidência, o que é verdade, o que numa notícia que ela recebe no aplicativo do WhatsApp é real ou não, e elas acabam passando essas informações adiante e acabam propagando aquela disseminação de mentiras. E o crescimento dessas fake news mata. Afeta a minha vida, afeta a sua vida, afeta a vida de todos os nossos familiares. E hoje no país nós estamos vivendo um cabo de guerra entre ciência e pseudociência. E nós, cientistas, precisamos nos reinventar, nós pesquisadores, vocês estudantes, porque essa pode ser a primeira vez que a gente está lidando com isso, mas talvez não seja a última. E, particularmente, nesse momento que nós tivemos assim, uma resposta absolutamente extraordinária, fantástica da ciência, produzindo vacinas que estão salvando milhões de vidas. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Escócia, Israel, países que estão vacinando em massa, estão com as suas vidas quase voltando ao normal. E nós sabemos que a ciência tem a resposta, é a ciência que vai fazer com que a gente saia dessa pandemia. Mas mesmo assim nós temos que lutar contra um movimento anti-vacinas, que é criminoso, que é irresponsável. Vacina, gente, salvam milhões de vidas. Vacinas salvam 4 vidas por minuto, milhões de vidas por ano. Nós erradicamos a varíola do planeta graças à vacina. Nós mantemos doenças como sarampo, cachumba, poliomielite, meningite, catapora, coqueluche e outras, febre amarela, sob controle graças à vacina. Doenças que matam, que incapacitam. Se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa, é porque nós, em algum momento, usamos vacinas, né? Tem a questão de alimentação, de antibióticos, né? Com a participação de químicos produzindo, saneamento básico, água tratada, água potável, esgoto tratado, tudo tem química envolvida nisso aí. Tratamento de água, a gente sabe disso, né? De água potável. Então, nós temos que lutar contra a maior campanha de desinformação da história, que pode afetar não só a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, mas também as campanhas de vacinação contra as principais doenças das nossas crianças, aí, do nosso calendário vacinal, das nossas crianças até 5 anos. E nós não podemos correr riscos, gente, de perder décadas de progresso. Nós temos o PNI no Brasil, o SUS, que são assim um exemplo, né, de programas de campanha de vacinação em massa para países com mais de 100 milhões de habitantes. E eles estão subutilizados no momento, né, porque o Brasil tem uma capacidade de vacinar aí 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas por dia, mas falta vacinas. Certo? Falta aquilo que realmente pode nos tirar dessa pandemia. Falta esclarecimento, falta levar para a sociedade a informação de que as vacinas são fundamentais, de que manter o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos são fundamentais para que a gente possa vencer essa pandemia. E o movimento anti-vacinas é um movimento infame, mas não só um movimento anti-vacinas, mas também um movimento de pessoas negacionistas, né? De grupos negacionistas que estão, através de uma narrativa política, usando, por exemplo, argumentos e distorcendo fatos, defendendo tratamentos sem eficácia. Eu não vou nem mais falar em sem eficácia comprovada, porque tratamento sem eficácia, sabendo que aquilo que realmente vai nos tirar dessa pandemia, a ciência sabe. É vacina, distanciamento físico, uso de máscara e hábito de higiene das mãos. Vigilância epidemiológica, vigilância genômica. É isso que vai nos tirar dessa pandemia. Mas a ciência não faz parte da visão de mundo dessas pessoas, né? A ciência avançou de forma absolutamente extraordinária, né? Nos últimos anos, mas a ignorância dessas pessoas persiste. Esse movimento anti-vacinas nunca foi muito forte no Brasil, sempre foi muito forte nos Estados Unidos, na Europa, né, em alguns países europeus, mas está crescendo muito aqui, em virtude principalmente da instabilidade política e do extremismo religioso, gente. Então, esses grupos negacionistas e anti-vacinas, eles são contrários à vacinação como estratégia de vacinação de saúde pública. Então, eles assustam as pessoas, eles criam narrativas para deixar as pessoas com medo, tá? E isso coloca a vida de todos nós em risco. E os vídeos deles, gente, não só dos movimentos anti-vacinas, mas também das pessoas que defendem tratamento sem eficácia comprovada, eles são repletos de técnicas assim, muito bem planejadas, muito bem pensadas exatamente para manipular a opinião pública. Então, doutor, com uma voz doce, um olhar carinhoso, um sorriso no rosto, né? Com o objetivo de levar credibilidade, como se um título de doutor, um jaleco branco levasse, né, credibilidade, garantia. Não é assim. Eles falam em tom de voz sereno, mas cada olhar, cada gesto, cada sorriso, cada palavra é planejada, é bem pensada para causar um impacto e para enganar as pessoas. Nós não podemos aceitar isso, gente. Aqui tem um grupo, a Vaso, um grupo ativista, entre 2020 e 2021, as fake news ligadas à saúde, somente através do Facebook, foram acessadas 3,8 bilhões de vezes em somente 5 países aqui, ó.
Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Só pelo Facebook. Tá? Esses conteúdos têm um alcance estimado 4 vezes maior que as informações da OMS e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a partir do momento que as vacinas foram aprovadas, no final do ano de 2020, agora começaram a ser usadas no início do ano de 2021 no Brasil, as fake news sobre as vacinas aumentaram 383%, só em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, para vocês terem uma ideia. O Brasil, os brasileiros hoje acreditam mais em notícias falsas relacionadas às vacinas do que os italianos e os estadunidenses. Tá? Aqui tem algumas pesquisas realizadas pelo Havas. Eles selecionaram 7 fake news, dessas 7 fake news, que não são as mais preocupantes, né? Eles observaram, por exemplo, que os brasileiros já viram, 8 em cada 10 já viu até pelo menos 2, 6 em cada 10 já viu pelo menos 3, tá? Dessas fake news, sendo que as fake news que os brasileiros mais acreditam, entre essas 7 que não são as piores, são: o novo coronavírus foi criado em um laboratório secreto na China, tomar grandes doses de vitamina C pode retardar ou até impedir a infecção do novo coronavírus, especialistas em saúde recomendam beber água regularmente, pois isso levará o novo coronavírus para seu estômago, onde a acidez irá matá-lo. Bom, mas as fake news que são mais preocupantes, elas estão relatadas aqui. Suposto perigo das vacinas, ou seja, vacinas causam autismo, vacinas vacinas contêm microchips que vão ser usados, por exemplo, para transferir doenças como HIV ou como câncer. Vacinas contêm microchips que através de antenas 5G, vão transmitir informações, né, para uma nave que está orbitando o planeta Terra, controlar você, todos os seus movimentos. E tem gente que acredita nessas coisas. As mais variadas fake news, né, de que vacinas são muito perigosas, de que que são feitas com fetos abortados, e tem inúmeras outras aí que a gente teve que combater. Mas, a partir do momento que nós iniciamos a vacinação aqui no Brasil, em janeiro de 2020, as fake news mudaram de foco. O movimento antivacinas mudou de foco. Não só o movimento antivacinas, mas os que são contra as vacinas. Eles começaram a relatar falsos casos de mortes ou de reações muito graves, colocando um medo enorme na população. E aí a gente precisa deixar muito claro que a ciência, gente, ela não tem lado político, não é uma questão de opinião. E combater essas fake news é uma ação de cada um de nós, é uma ação de responsabilidade cívica, porque cada um de nós tem uma dívida enorme, uma responsabilidade enorme com a sociedade, principalmente com a parcela mais pobre, mais vulnerável, que é quem mantém as nossas universidades, as nossas bolsas, as nossas verbas para pesquisa, certo? E nós temos que... não adianta combater quem está com a cabeça feita, os negacionistas, não adianta conversar com eles. Nós temos que conversar e focar nas pessoas que estão abertas ao diálogo, que querem tentar entender, que querem acreditar em alguém e que têm dúvidas honestas, que têm dúvidas sinceras. Tá? E essas pessoas é que nós temos que mostrar que a ciência, gente, salva vidas. E nós temos que fazer isso para inspirar os nossos jovens, né, os jovens que estão aí. Olha só, a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas aí há pouco mais de 100 anos. E lá, eles usavam máscara também, certo? Mas olha só, ciência, hoje nós temos aí a pandemia da Covid-19, que matou aí algo em torno de 3,6 bilhões de pessoas no planeta. Tá? Muito provavelmente subnotificados, mas nós estamos muito longe, felizmente, desse número de 50 milhões de pessoas da gripe espanhola. O uso de máscara salva vidas. Água e sabão salva vidas. Isso é química. Álcool gel salva vidas. Isso é química. Distanciamento físico salva vidas. Isso é ciência. Cuidados básicos de UTI. Medicamentos. Tem muita química aqui. Né? Posição prona. Os médicos, os intensivistas aprenderam. Nós aprendemos muito nesse tempo, desde o início. Vacinas salvam vidas. Vigilância genômica, epidemiológica. Isso tudo salva vidas. E é por isso que nós temos hoje a ciência salvando vidas, gente, em comparação. E a ciência avançou muito nesse período de 100 anos aí. Né? Mas parece que tem muitas questões contemporâneas que são as mesmas do início do século XIX. Curas milagrosas aproximam muito a Covid-19 da gripe espanhola. Então nós vimos de tudo, né, nessa pandemia, né, infelizmente. Então nós precisamos aprender a conversar com a sociedade, a comunicar, inclusive, incertezas para a sociedade, que a ciência, né, pode mudar de opinião e que a sociedade possa ser nossa parceira nesse processo. Então, lá, desde o início, eu comecei a produzir de forma assim, muito amadora muitos vídeos, né, caseiros,
e de combate a fake news, de combate a esses grupos negacionistas. E, desculpa, em algum momento chegou aqui para a Unicamp, já que alguns dos meus vídeos eles viralizaram muito, né, nas redes sociais, de que eu era fake, de que eu não existia nenhum professor Luiz Carlos Dias na Unicamp, e eu já sou docente da Unicamp há 29 anos, desde junho de 92. Então a Unicamp, né, decidiu, em um momento lá, na metade do ano passado, criar uma faixa de combate a fake news. Eu produzo a maior parte dos conteúdos aqui, tá? Mas alguns outros colegas aqui, particularmente esses 3 são médicos, esse aqui é físico, também produziram alguns conteúdos e a gente está aí tentando esclarecer a sociedade. Eu participo de um grupo chamado Derrube as Fake News, que é um grupo que tem médicos, intensivistas, enfermeiros do Brasil e de Londres. Nós temos aqui, por exemplo, a participação do Dr. Bactéria, do Dr. Derrame, né, que nos ajudam aí nesse combate à fake news e de denunciar vídeos nas plataformas sociais. Eu também colaboro muito aí com a Folha de São Paulo, o Estadão Verifica, né, nessa checagem de fatos e desmonte de boatos. Essa aqui foi uma das últimas, não foi a última que eu desmenti, eu esqueci de colocar aqui a última. Essa aqui foi uma das últimas que eu participei, por exemplo, desmentindo, né, uma fake news dizendo que, tá vendo, ó, o Brasil não quer aprovar a hidroxicloroquina porque a Pfizer lançou um novo medicamento que é uma roupagem nova da hidroxicloroquina. E, gente, isso aqui não tem, quimicamente, não tem nada a ver com a estrutura química da hidroxicloroquina, não é uma roupagem nova. É um outro antiviral que é um processo de desenvolvimento natural e que não é nem um medicamento ainda. Na verdade, ele acabou de entrar em fase 1. Tá? Então, tem uma série de fake news aqui que a gente desmentiu e a gente faz bastante disso aí. Isso acabou dando bastante repercussão, tanto local como em nível nacional, né? Já que eu sou membro da Força Tarefa da Unicamp do combate à Covid-19, e é importante a gente manter isso, gente, tá? A população está procurando saber mais sobre ciência. A ciência está na mídia todos os dias, mas nós precisamos aprender a comunicar ciência com a sociedade. Esse é um dos nossos maiores desafios. Uma das coisas assim que a gente tem que pensar, discutir, né, nas nossas instituições, e nós temos que nos reinventar, porque não é fácil comunicar a ciência para a sociedade, né? A sociedade tem que entender como a ciência funciona, né, e que a ciência avança no ritmo da ciência, não na velocidade que a população quer. Né? E nós precisamos levar para os leigos, para as pessoas que estão aí perdidas e não sabem em quem acreditam, porque nós nem furamos a nossa bolha. Dentro das nossas próprias instituições acadêmicas, nós temos negacionistas. Nós temos pessoas que foram formadas nas nossas instituições, mas que por narrativas ou religiosas ou políticas adotaram o lado negro da força nessa pandemia, infelizmente. E não são poucos, gente, infelizmente. Então, nós temos que desenvolver estratégias para que a gente encontre o ponto de encantamento das fake news. Porque as fake news elas são disseminadas assim, com uma imagem em poucas palavras. Né? E a gente, infelizmente, para desconstruir, nós precisamos de 5 minutos de um vídeo ou 3, 4 páginas no Word para desconstruir uma fake news que é muito bem construída. Eles são muito organizados. Nós definitivamente precisamos de mais Asimov, gente, e de mais Carl Sagan, mas nós também temos que reconhecer que nós temos parcela de responsabilidade na ignorância da sociedade em relação à ciência, porque nós estamos produzindo artigos, publicações, papers e publicando artigos assim fantásticos nos melhores periódicos, alguns são capas, estamos participando de encontros, congressos, mas essa informação altamente qualificada que nós produzimos nas nossas instituições, elas não estão chegando na sociedade. O que chega na sociedade, a sociedade se informa como? Por aquilo que chega no Twitter, no WhatsApp. Então você vê que alguma coisa está errada nessa cadeia e a gente precisa pensar. A população tem que se identificar mais com os cientistas, acreditar que é a ciência que salva do obscurantismo. E nós temos que ensinar o método científico desde a educação básica para as nossas crianças, mas também aí, ó, para cada um dos estudantes, né, de medicina, de biologia, de química, de todas as áreas que estão aí acompanhando a gente. E nós temos que defender a ciência e nós temos que defender todas as áreas, as exatas, as humanas, as sociais, porque vejam a importância de todas as áreas quando chegou agora a pandemia. E, na minha opinião, muito humilde, o futuro da ciência vai depender de que cientistas saibam, né, se comunicar com o público. Tem uma série de ações que eu acho que também são importantes para combater fake news. Nós precisamos de uma cobrança, né, de uma atuação mais efetiva das plataformas, das mídias sociais, para não disseminar conteúdos falsos. Nós temos que responsabilizar políticos, agentes públicos, jornalistas que propagam desinformação, que propagam mentiras, gente. Nós temos que evoluir nesse sentido. Investir em letramento digital, né, algumas outras coisas também. Aqui vocês perceberam que eu sou bem geek, e aqui eu uso uma frase da Rose, né, de Star Wars, que diz que é assim que nós venceremos, gente. Não é lutando contra o que odiamos, mas preservando, salvando
aquilo que nós amamos. E também aproveitando aqui uma música do Milton Nascimento, né, Nos Bailes da Vida, em que ele fala que todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu acredito que a gente também tem que ir aonde o cientista está, aonde o povo está. Todo cientista também tem que ir aonde o povo está, né? Esse não é o último slide, eu já vou falar um pouquinho sobre o Dia do Químico. Então, o que eu desejo, claro, né, que a ciência, que a química, né, esteja sempre com vocês, e a gente precisa se solidarizar, claro, com todas as famílias, né? Nós estamos próximos de 500 mil óbitos. Não era para ser assim, gente. São 500 mil pessoas que perderam a vida subnotificado, com certeza, porque esse número é maior do que esse, em virtude da falta de testes, mas há milhões de pessoas aí, de familiares, de amigos que foram afetados, tá? Então, para finalizar, amanhã nós comemoramos o Dia Nacional do Profissional da Química, tá? E para quem não sabe, em 1956, no dia 18 de junho de 1956, foi constituído o Conselho Federal de Química, por meio da Lei 2.800, de 18 de junho de 1956, que foi sancionada pelo então presidente na época da República, Juscelino Kubitschek. É por isso que nós comemoramos, nessa data, amanhã, o Dia Nacional do Profissional da Química. E eu tenho orgulho de ver assim que houve a gente conseguiu ver um grande envolvimento de profissionais da química em várias ações, né? O que valoriza muito a nossa profissão. Nós vimos aí, e vocês devem ter visto hoje, durante o dia, participação em redes de fabricação de vários produtos, né, de saneantes, de máscaras de plástico, de respiradores, de ensaios pré-clínicos também, né, de novos equipamentos, e no esclarecimento da sociedade, embora eu acho que isso aqui poderia ter sido muito intenso mesmo, e onde eu percebi que em atuações de esclarecimento da sociedade a gente ficou muito aquém. Mas não só a química, mas com praticamente todas as áreas. Mas nós poderíamos ter, em virtude de tudo aquilo que eu falei, quanta química eu falei aqui hoje para vocês, a gente poderia ter tido um maior envolvimento de profissionais da química. Mas nós vimos aí as nossas instituições públicas, gente, as nossas instituições privadas também, de ensino superior, de pesquisa e extensão, né, fabricando e distribuindo álcool 70%, né, álcool gel para a população carente, para vários hospitais. Isso aí, claro, que nos encheu de orgulho. Muitos químicos também atuaram no desenvolvimento de insumos para testes de diagnóstico, né? E hoje estão até pesquisando novos fármacos, aí, talvez novos antivirais através de reposicionamento e também de novos medicamentos. O Conselho Federal de Química, os Conselhos Regionais de Química também atuaram em várias frentes de fiscalização, de prevenção, de controle de qualidade. Vocês devem ter visto isso aí um pouco hoje, né? Químicos atuaram na pandemia em várias frentes nos laboratórios, nas indústrias, né? Agora, uma coisa que eu vou amanhã falar no CFQ e vou questionar o CFQ, aproveitando até o Luciano que está aqui, é o seguinte: nós precisamos ser reconhecidos como uma profissão da área de saúde. Eu sei que aparentemente já há uma solicitação do CFQ nesse sentido. Eu não sei se há alguma atualização com relação a isso, mas nós precisamos. E também nós precisamos fazer uma reflexão, gente, porque a química, ela é, na minha opinião, e não é porque eu sou químico, a ciência mais central, e ela permeia todas essas áreas: medicina, biologia, bioquímica, biologia molecular, biologia bioquímica, né, parasitologia, virologia, microbiologia. A química está inserida em todas essas áreas, né? Então, nós somos cientistas, mas nós podemos ser especialistas no assunto, mas nós precisamos estender os nossos braços, né, as nossas mãos, os nossos dedos, os nossos tentáculos, para que a gente possa interagir com essas várias áreas aí, porque a química está inserida em todas elas, né? Então, o cientista do futuro, né, o químico do futuro, na minha opinião, ele precisa navegar em todas essas diferentes áreas aí e ser capaz de dialogar e de conversar com colegas de todas essas áreas. Nós estamos falando de ciência, né? Então, eu também acho que nós precisamos de maior inserção de profissionais da química em ação de esclarecimento da sociedade, né? Da classe médica. Vejam aí a classe médica, gente, né? O tanto de negacionismo que nós estamos vendo, o tanto de pessoas que refutam evidências científicas, que refutam o método científico e que defendem, né, o que defendem por causa de uma agenda política, de uma narrativa política, né? Mas mesmo dentro da classe científica nós temos isso, e nós temos que repensar isso aí e nos reinventar, tá? Isso aí é fundamental porque nós estamos enfrentando esse cenário de disseminação de fake news e nós precisamos ir para o embate, porque eles, os negacionistas, eles ocupam esse espaço muito bem, mas esse espaço de esclarecimento da sociedade não é deles, eles levam desinformação, então nós temos que levar informação, gente, e para isso a gente tem que ir lá com coragem, entendeu? Para fazer isso, tá? Nós temos que tentar, assim, alertar a sociedade para os riscos, por exemplo, no uso de medicamentos ou de qualquer alternativa terapêutica sem comprovação de eficácia, sem evidências robustas, tá? E nós precisamos, sim, ter mais profissionais da química aí para defender que políticas públicas na área de saúde sejam baseadas em evidências científicas. E, definitivamente, ensinar o método científico
aos nossos estudantes de todas as áreas. Aqui, ó, química, biologia, medicina, imunologia, infectologia, virologia, biomedicina, microbiologia, farmácia, física, bioquímica, todas as áreas. Nós precisamos nos engajar em luta da ciência, em luta das nossas instituições públicas de ensino e pesquisa, que estão sendo sucateadas, abandonadas e agredidas todos os dias. Todos nós nos formamos nessas instituições. Nós temos esse dever, essa obrigação. Nós estamos vendo que a confiança da ciência por parte da população aumentou muito. E nós temos que mostrar e deixar claro para a população que não há um mundo seguro sem ciência. É a ciência que vai nos salvar do negacionismo. Para finalizar, parabéns a todas e a todos, né? Um parabéns muito sincero a todas e todos os colegas pela passagem do Dia Nacional do Profissional da Química amanhã. E para finalizar, agora o último slide, agradeço enormemente o convite do professor Jacinto da Silva, né? Que foi Valmir Jacinto da Silva, foi ele que me fez o convite para essa palestra, mas aproveito também para agradecer o Luciano, a professora Nília, o Tiago, né? O Tiago, que é da ABQ de Goiás, a professora Nília da UEG, e o Luciano, que é do CRQ, 12ª região, me permite corrigir agora e pedir desculpas. Eu agradeço a atenção de todas, de todos, e me coloco à disposição aqui para conversar um pouquinho. Peço desculpas se eu falei muito ou se eu falei muito rapidamente, mas eu me coloco à disposição para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses e outros aspectos. Obrigado, gente. Obrigado, professor Luiz Carlos. Tiago, você vai falar alguma coisa? Quer perguntar? Professor, então, tem algumas perguntas, né, da primeira e da segunda etapa da sua fala, então vou começar aqui com as primeiras perguntas da primeira etapa da fala. A Luciana Gomes, ela pergunta assim, li em um site, fonte não confiável, que o coronavírus, não o Covid-19, já existia, inclusive ocorreu epidemias em alguns países, e já existiam pesquisas na área, porém sem recursos suficientes. Sabe algo sobre isso? Não, o coronavírus não é o primeiro coronavírus. O SARS, por exemplo, o SARS-CoV-1 era um coronavírus. Então, outros coronavírus já existiam. O SARS-CoV-2, gente, né, embora ainda nós não tenhamos uma definição de 100% de como ele surgiu, mas a OMS vem investigando, mandou lá algumas equipes para Wuhan, na China, para verificar todas as informações que nós temos até hoje, tudo leva a crer que ele é natural, né? Só tem uma dúvida. Qual foi o intermediário entre o morcego, onde ele já foi detectado, né? Porque, por exemplo, ele já foi detectado em morcegos, né? Pelo menos parte do material genético, grande parte do material genético dele, 96%, já foi detectado em morcegos. Mas ainda não se sabe qual foi o intermediário, por exemplo, que levou o SARS-CoV-2 a pular para seres humanos. Então, isso aí precisa ser confirmado. Ainda tem, claro, aqueles grupos aí que defendem teoria de conspiração de que ele foi criado em laboratório, mas todas as evidências, elas levam a crer que ele não foi, assim, artificialmente criado em laboratório. Agora, pode ser, ninguém pode descartar ainda, de que, por exemplo, pesquisadores lá de Wuhan, que trabalham, né, com esses animais silvestres, possam ter sido infectados e que levaram, por exemplo, o vírus para dentro do laboratório de Wuhan. Isso ainda precisa ser realmente comprovado de que não aconteceu. Mas, de qualquer forma, as evidências são de que ele é natural, não de que ele foi manipulado, por exemplo, geneticamente para produzir um vírus. Tá? Porque nesse processo de evolução natural, ele adquiriu a capacidade, por exemplo, em termos de mutações, de infectar maior número de pessoas. Então, isso aí, por exemplo, se sabe,
né, que ele infecta alguns organismos que têm também a ECA2, né, esse vírus, a ECA2, perdão, essa proteína, a ECA2. Então, assim, o que eu posso dizer é que as evidências hoje, todas levam a acreditar que ele é natural e que não houve, por exemplo, nenhum tipo de escape de um vírus que tenha sido produzido artificialmente. Mas isso aí é ainda algo que a OMS está investigando e a gente precisa que China seja absolutamente transparente nessa questão, porque a gente precisa saber, precisa confirmar qual é a origem do vírus, porque para a gente saber, né, como combater no futuro, eventualmente até outras e novos vírus desse tipo. Certinho. Nós temos aqui mais algumas perguntas. A Janiele Paula pergunta assim: não sei se foge ao tema principal, mas se puder responder, agradeço. Dos tipos de vacinas já disponíveis, quais delas não são indicadas para pessoas com doenças autoimunes, tipo 2? Pergunto isso porque o pouco que sei é depender da vacina ser com vírus inativo, ativo, não replicante e outros. Olha, tudo isso está na bula das vacinas, né? A bula das vacinas, por exemplo, elas têm algumas restrições de grupos. Pessoas que têm problemas que são imunodeprimidas, elas podem tomar a maior parte dessas vacinas aí, principalmente a vacina Coronavac e a vacina da Pfizer. Tá? Isso aí é a indicação que está hoje no site da Anvisa para cada uma dessas vacinas. Restrições, eu acho que as pessoas devem conversar com um médico, né, um médico de confiança, um médico que seja pró-vacinas e checar as vacinas hoje disponíveis. Tá? A restrição hoje, que todo mundo conhece, é a da vacina de Oxford para grávidas, principalmente grávidas com comorbidades, porque ela causa, por exemplo, efeitos trombóticos. A gente já sabe, por exemplo, que mulheres grávidas têm maior probabilidade de terem efeitos trombóticos. Então, isso aí, por precaução, foi tirado. Não quer dizer que se a pessoa tomar, ela vai ter esse efeito. Não, porque no Brasil aconteceu um único caso, né, que teve uma relação da mulher, da grávida, ter tomado e ela veio a óbito. Um único caso no Brasil. Mas, por segurança, como nós temos outras vacinas, elas foram retiradas. Agora, a não ser que seja assim, um câncer agressivo, ou casos de perda, né, de resposta de proteção, que é o caso dos imunodeprimidos, as pessoas podem tomar essa vacina tranquilamente. Agora, conversa com um profissional, com um médico de confiança, né, é o que eu posso dizer, além de checar a bula das vacinas, né. Outra pergunta aqui, a Patrícia Michele pergunta assim: a primeira dose já previne um pouco? É suficiente? Olha, gente, as vacinas, elas funcionam assim. As vacinas, elas funcionam para treinar o nosso organismo. O nosso sistema imunológico, digamos assim, que ele é meio bobinho. Então, ele é relativamente fácil de enganar. Então, você coloca lá um antígeno, que é para que ele produza uma resposta de proteção. A primeira dose, por exemplo, vai começar a treinar o nosso organismo para que cerca de 2, 3 semanas depois dessa primeira dose, o organismo produza uma resposta de proteção. Mas ela não é robusta o suficiente para proteger ninguém. As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, elas fornecem uma resposta de proteção melhor com a primeira dose, tanto que a segunda dose as pessoas estão agora tomando cerca de 3 meses depois da primeira dose. A vacina Coronavac, como ela é uma vacina de vírus inativado, e já era esperado isso, tanto que ela precisa de adjuvante, a segunda dose precisa ser tomada 28 dias depois da primeira dose. Então, a resposta de proteção ela é pequena, é menor. A resposta de proteção vem mesmo, mais robusta, depois da segunda dose. Porque depois da segunda dose, você está estimulando de novo o teu sistema imunológico a produzir anticorpos. Entendeu? Com aquele corpo estranho. Agora, isso não quer dizer que você tomou a segunda dose e você está protegido. Não. Porque as pessoas têm que entender que assim, as vacinas, elas não vão colocar um escudo em torno de você, de modo que o vírus não vai se aproximar de você, não vai entrar no seu organismo. Não. Porque nenhuma dessas vacinas, Patrícia, foi desenvolvida para ser esterilizante. O que é? Esterilizante é impedir o vírus de entrar no organismo. Como é que o vírus entra? O vírus entra pelas vias aéreas superiores, boca e nariz. E nenhuma dessas vacinas produz anticorpo, né, de mucosa, o anticorpo IgA. Nenhuma delas produz. Mas nenhuma delas foi desenvolvida para isso. Tá? Nenhuma delas foi desenvolvida para ser esterilizante. Elas foram desenvolvidas para evitar casos graves, para evitar óbito. Esse é o objetivo de todas essas vacinas. Então, quando você se vacina, você tem uma proteção individual, mas a proteção mesmo, ela vai ser
elevada quando 75%, 80% das pessoas se vacinarem, porque aí você diminui o número de pessoas suscetíveis. Então, você diminui o número de pessoas que o vírus pode pular de uma para outra. E esse é o conceito de imunização. Isso é que é a tal da imunidade, eu não gosto de usar o termo, rebanho. Imunidade de rebanho não existe por uma doença que mata. Ela só existe quando você vacina, 70%, 80%. Porque aí você diminui o número de pessoas ali que estão suscetíveis a receber o vírus. Então, o vírus vai começar a pular de uma pessoa vacinada para outra, vacinada, ele perde força. E aí ele morre ali. Agora, enquanto nós não tivermos esse tanto, todo mundo tem que continuar usando máscara, mantendo distanciamento físico, os hábitos de higiene. Entendeu? Então, a questão coletiva é mais importante do que a individual. A vacinação, ela depende de uma imunidade, porque é um vírus que mata. É diferente, por exemplo, de uma doença como a febre amarela. Você tem um surto aqui, mas não tem um monte de pessoas que estão com febre amarela. Então, você toma a vacina, você vai ter a sua proteção individual. No caso da Covid, é uma doença que é transmitida pelas gotículas. Então, o vírus está aí, sofrendo mutações rapidamente, é um vírus que mata. Então, você precisa de um grande número de pessoas vacinadas. Até porque, Patrícia, você protege as pessoas, por exemplo, imunodeprimidas da questão da Janiele, se eu não me engano, né? Que não podem tomar vacina se elas não puderem. É por isso que o conceito de imunização é importante. As pessoas que não puderem tomar vacina, ou porque têm um câncer agressivo, ou porque são imunodeprimidas, ou porque têm, né, deficiência de algumas enzimas, essas pessoas elas não podem tomar. Ou porque são grávidas com comorbidades, se elas não, ou crianças que hoje não estão tomando vacina. Essas pessoas, esses grupos que não podem tomar vacina, vão ser protegidos por quem pode tomar vacina. É por isso que a gente tem que convencer as pessoas a tomarem vacinas, porque quem toma se protege e protege também quem não pode tomar vacina por razões médicas, entendeu? Bom, o professor Valmir, seu colega, nosso colega de trabalho, perguntou assim: em um país como o Brasil, em que a ciência é pouco disseminada, qual a maior dificuldade que você encontrou para combater as fake news sobre as vacinas? Olha, não é a dificuldade que eu encontrei, é a dificuldade que todo mundo que combate encontra. Porque assim, ó, é um gabinete do ódio. O gabinete do ódio existe. E eles produzem todas essas fake news. E eles são muito organizados. E eles atendem narrativas políticas e religiosas. Então, é toda sorte de fake news. Então, eles produzem essas fake news numa rede muito organizada, com muito dinheiro, muito financiamento, e eles distribuem nesses aplicativos de WhatsApp, Twitter. E aí, o desafio, Valmir, é você fazer chegar nessas pessoas que recebem essas fake news a notícia verdadeira. E você não consegue fazer isso. Então, você imagina, todo mundo aqui tem um grupo de família, tem um grupo de amigos, do futebol, do vôlei, da corrida, da bike, enfim, de qualquer coisa. Todo mundo tem. E todo mundo sabe aqui o que tanto que chega de fake news nesses grupos. E aí, vocês não veem chegando as notícias verdadeiras desses grupos. E esse aqui é o problema. E aquilo do ponto de encantamento, isso aí não é brincadeira não que eu falei, é verdade. As fake news, elas chamam a atenção desses públicos, porque ela vem numa linguagem simples, palatável. E a pessoa, às vezes, pode até achar que é mentira, Valmir, e passa para frente mesmo assim. Entendeu? Porque acha que sabe que não vai acontecer, acha que não vai acontecer nada e passa para frente, vai passando. Então, você fazer chegar nesses grupos a informação verdadeira é que é o nosso grande desafio. É por isso que eu falei ali no final, nós temos que responsabilizar políticos, dirigentes e as plataformas sociais, porque elas são responsáveis pela disseminação. Né? Se o WhatsApp passar a filtrar melhor isso aí, o Facebook, o YouTube, o Twitter, todos, antes de passar, já nos ajudaria muito. Por quê? Depois que passou, olha, você cria fake news, e aí ela se espalha para 5 milhões de pessoas, e aí você cria uma narrativa para desconstruir a fake news, que chega em 100 mil pessoas. Então é muito difícil isso, entendeu? Porque você não consegue atingir os mesmos públicos. Nós não temos a mesma organização, né? Nós estamos muito longe deles, eu garanto isso aí para você. Mas a gente vai tentando. É por isso que precisa de muita gente. Porque você precisa de muita gente, de muitos atores envolvidos aí. E você precisa também de participação da mídia, da grande mídia. Da mídia, rádio, jornal, televisão, ajudando nesse processo. Entendeu? Embora a gente tenha parte da mídia que distorce fatos e distorce narrativas, mas nós tivemos nessa pandemia uma atuação, na minha opinião, fantástica, de parte da mídia, rádio, jornal, televisão, grande mídia, no sentido de ajudar, assim, no esclarecimento da população.
Mais uma pergunta aqui da Joyce Rocha. Por que uma primeira infecção não garante imunidade para outra contaminação, mas a vacina garante essa imunidade? Joyce, essa é uma ótima pergunta. É porque, assim, ó, quando você é infectado pela primeira vez, por exemplo, você é infectado pelo vírus, mas a gente sabe que cerca de 85% das pessoas lida bem com isso, fica assintomática, não sente nada, certo? 85%, talvez até 90%. O problema são os outros 10%. Tá? Os outros 10% é que tem casos mais graves que estão vindo a óbito. Tanto que no início, no início da vacinação, no início da pandemia, o maior número de óbitos acontecia nas pessoas na faixa etária acima de 60 anos. Então, quando você é infectado pelo vírus, o que acontece? O seu organismo nunca viu aquele vírus antes. Então, ele entra no organismo e o teu organismo e o nosso organismo produz uma resposta de proteção. Para 90% da população, talvez, ela é eficiente. A gente já sabe que ela não dura muito, infelizmente. Ela dura de 3 a 6 meses. Tá? Mas o problema é o seguinte, é você ser infectado quando o teu sistema imunológico não foi treinado para combater. Então, aí que vem as pessoas com comorbidades, os idosos, porque na faixa etária maior, as pessoas já têm o sistema imunológico mais deficiente. Então, a resposta de proteção ao vírus selvagem é menor. E é por isso que mata, o vírus SARS-CoV mata. Então, o que acontece com a vacina? Com a vacina você treina. Então, você treina, olha só, tem vacinas que usam uma dose, mas a maior parte das vacinas usa 2 doses. Então, você treina o seu organismo sem causar doença. Essa é a grande vantagem das vacinas. Na infecção natural, você causa doença, mata e deixa sequelas em muita gente, certo? Então, é um risco. Você não pode deixar a população, né, ser infectada, porque gente vai morrer, muita gente vai morrer, né? E muita gente vai ter sequela. Mas com a vacina, não. Você treina o seu organismo para te defender exatamente, né, caso você tenha contato com aquele vírus real. Então, aí, se você for infectado, você vai ter uma Covid menos grave, você não vai precisar, talvez, de hospitalização, você não virá óbito. Essa é a vantagem. Então, você toma uma dose, toma a segunda dose, que é exatamente para te proteger daquilo lá. Né? Então, é muito diferente. Tem doenças, catapora. Todo mundo, né? Já teve até criança participando de festa aí com catapora, com criança, né, com catapora, por quê? Tudo bem, você pega a catapora, é melhor pegar a catapora enquanto criança do que depois de adulto. Aí deixa a infecção natural tomar conta, né? Mas não é o caso do SARS-CoV-2, que é uma doença letal, que mata, né, ou que causa sequelas graves, como a gente sabe. Então, não adianta, tem que ser via vacina, tá? Então, você treina o organismo para que ele possa ter forças, né, para combater. Mesmo uma pessoa idosa, que na infecção natural poderia morrer, com a vacina, porque as vacinas elas não causam doença. Elas só... o efeito adverso que sente no primeiro e no segundo dia passa com analgésico, com antitérmico. Isso não é ficar doente, é o seu próprio organismo, né? Que nem eu tive, eu tomei AstraZeneca, eu fiquei derrubado, parece que tomei sábado 2 da tarde, 2 da manhã do domingo, parece que um caminhão me atropelou, eu me levantei, veio outro caminhão, passou por cima de novo. Fiquei todo cheio de dor no corpo e com calafrio. Gente, mas eu fiquei feliz da vida, porque isso aí é o meu organismo reagindo para produzir anticorpos. Todo mundo vai sentir isso? Não, alguns sentem. E olha que eu tomo a vacina da gripe todo ano. Entendeu? Então é natural isso aí. Então o objetivo é você treinar, né? Porque nós não podemos correr o risco de uma infecção natural, porque infecção natural mata, infelizmente. Tá? Agora, quanto tempo a vacina vai nos proteger? Nós também não sabemos, porque a gente tem que esperar aí pelo menos 1 ano para saber qual é o efeito, né, de proteção dessas vacinas. O que a gente sabe é que a vacina vai, sim, nos tirar dessa pandemia, né? Com certeza. Veja o que aconteceu lá em Manaus. Lá em Manaus eles deixaram o povo... vamos atingir a imunidade de rebanho. Resolveu? Não. Faltou oxigênio, faltou kit de intubação. A gente viu o caos que foi lá. Tentar atingir a imunidade de rebanho. Então não dá, gente. Tem que ser via vacina, né? E aí realmente a ciência mostra e vai mostrar que a gente vai sair dessa pandemia. Assim, à medida que a gente começar a vacinar em massa, mais rapidamente, nós vamos começar a ver uma queda mais sustentada. Até lá, tem que usar as medidas não farmacológicas. Você falou isso, eu lembrei de um fato, né? Minha irmã é farmacêutica e ela tomou a primeira dose e pegou, né, o Covid e foi, né, sintomas, né, mais leves. E ela tem problemas asmáticos, então eu lembrei disso falando e ela pegou, as 2 filhas dela também pegou na ocasião, mas graças a Deus, né, deu tudo certo, sintomas leves. A pergunta da Vanessa. Pessoas que estão com o sistema imunológico em dia podem passar assintomáticas pelo Covid, entendeu? O problema é quem não está.
E aí quem não está, não tem jeito. Só que para você proteger quem não está, crianças, grávidas, todo mundo, você tem que vacinar. É a nossa alternativa para uma doença que a gente não pode deixar o vírus natural pegar, né? A Vanessa pergunta assim, por quais motivos as vacinas ainda não poderão ser aplicadas em crianças? O sistema imunológico das crianças tem uma diferença nas respostas à vacina? É que não foi testado, né? Todo medicamento, eu trabalho particularmente na área de desenvolvimento de medicamentos para doenças parasitárias tropicais, como malária, chagas, leishmaniose. Todo medicamento, toda vacina é testada em população adulta. Você testa fase 1, 2 e 3 com população que vai de 18 anos até as pessoas mais idosas, né? Tirando grávidas, crianças, tirando pessoas que planejam engravidar naquele período de fase de testes, tirando pessoas com comorbidades, câncer agressivo, diabetes, pessoas imunodeprimidas, você tira isso aí dos ensaios. E agora, depois, você começa a testar. Por exemplo, as plataformas vacinais hoje estão testando com as grávidas. Já testaram, já tem resultados com grávidas. E com crianças também. Então, por exemplo, a Pfizer já liberou a vacina deles para 12 a 17 anos. Tá? Inclusive, a Anvisa já autorizou. Tá? De 12 a 17 anos. Todas vão fazer isso, mas tem que testar. Você não faz um teste deixando essas pessoas, essas crianças, expostas ao vírus. Não, é um teste diferente. É um teste, por exemplo, para ver qual é o nível de segurança sempre, e de produção de anticorpos, ou de células de memória, para ver a resposta a imunogenicidade. Então, a Pfizer já liberou, as outras muito provavelmente vão liberar e depois vai passar para crianças menores. Tá? Então, isso aí é natural no desenvolvimento de fármacos e medicamentos, agora vai começar indo. Né? As crianças pequenas, elas vão ser as últimas a ser vacinadas. Né? Uma coisa legal é que a gente está vendo, por exemplo, que grávidas que tomaram as vacinas, os bebês estão nascendo com anticorpos. Não necessariamente nascer com anticorpos quer dizer que a criança vai estar protegida por tanto tempo, a gente não sabe, ou não nascer com anticorpos, ou não ter anticorpos no sangue, não vai estar protegido. Não, porque pode ter outro tipo de resposta de proteção. Mas é legal, porque, olha só, é transferido pelo leite materno. Então, quando você vacina a mãe, você automaticamente já está protegendo o bebê que está nascendo ali. Né? Porque esses vão demorar, ou não, talvez não sejam vacinados. É por isso que você precisa vacinar, né, o maior número possível de pessoas, para que as crianças, que vão ser as últimas a ser vacinadas, fiquem protegidas. Tá? O Highlander Vitorino pergunta assim, existe uma previsão de quando a sociedade brasileira estará apta a viver sem medo de se infectar ou será um mal adaptável como a dengue? É Vitorino? Highlander. O Highlander a gente está precisando de muito Highlander nesse momento aí, viu? É o seguinte, quando... É uma pergunta que eu gostaria de dizer amanhã, né? Se a gente nós somos 212 milhões de pessoas no Brasil. Nós precisamos vacinar cerca de 70% a 80%. Isso aí dá 7 vezes 2, 150 milhões, 160 milhões de pessoas. 160 milhões de pessoas, nós vamos precisar de pelo menos 320 milhões de doses. Um pouquinho mais, porque a gente tem perdas, tudo, né? Então, você vê. Nós vacinamos 11,4%, Highlander, com 2 doses. Então, o que importa são as 2 doses. Vacinar com a primeira dose é importante, é óbvio que é, porque você só tem a segunda dose depois da primeira. Mas o que importa mesmo é a vacinação com 2 doses. Então, nós estamos, isso em 5 meses. Hoje está completando 5 meses do início da vacinação no Brasil, dia 17 de janeiro. Então, o que a gente precisa é vacinar rápido. Então, nós só vamos começar a flexibilizar no uso de máscaras, né, e ter as nossas vidas, talvez de fevereiro, né, de 2020, voltando ao normal, as crianças voltando para a escola, a economia reabrindo, a gente poder aglomerar, né, sem medo e sem culpa. Né, sem medo e sem culpa. Depois que a gente atingir esse percentual de vacinação e que houver, de fato, uma queda acentuada, né, constante, né, continuada no número de casos e no número de óbitos, e ainda a vigilância genômica para ver se não tem alguma variante surgindo que possa escapar da resposta das vacinas. Então você vê, né, o Reino Unido estava pensando em reabrir, né? Eles estão vacinando em massa. O Boris Johnson já avisou, peraí, vamos ter que esperar mais um pouquinho.
porque as pessoas, você vai ver, daqui a pouco se começa a acontecer uma queda, com a aceleração da vacinação vai acontecer uma coisa natural, legal. Vai cair o número de pessoas internadas, vai cair o número de infectados, e aí, só que aí todo mundo, que hoje já acha que não tem mais pandemia, vai achar que aí acabou a pandemia de vez. Aí vai todo mundo descuidar de novo. Gente, aí nós podemos dar chance para o vírus, nós podemos dar surgimento a super cepas aí, resistentes às vacinas. Tá? Então, assim, a gente precisa mesmo vacinação rápida. O Brasil tem capacidade de vacinar, vamos chutar assim, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas por dia. Se vacinar 2 milhões de pessoas por dia, em 30 dias vacina 60 milhões. 60 milhões, em 3 meses a gente vacina 3 vezes 6, 18, 180 milhões. Em 3 meses a gente poderia acabar com a pandemia. Mas para isso a gente precisa de vacina. Porque o SUS, o PNI, tem condição de fazer isso. Mesmo que não seja 2 milhões por dia, mas 1,5 milhão. Acho que foi ontem ou antes de ontem que o Brasil vacinou 1 milhão e 700 mil num dia. Então o PNI tem condição de fazer isso. Nós temos condição de fazer isso. Mas a gente precisa de vacinas. Precisa de vacinas para vacinar rapidamente. E aí um trabalho de conscientização, porque não adianta o presidente chegar e dizer quem está vacinado não precisa usar máscara. Quem já foi infectado não precisa usar máscara. Aqui, ó. Como? Quem está vacinado tem que usar máscara. Quem não foi vacinado tem que usar máscara. Quem foi infectado tem que usar máscara. E quem não foi infectado tem que usar máscara. Até que a gente vacine 70%, 80% da população brasileira. Porque quem foi vacinado pode ser infectado se tiver contato com o vírus. Entendeu? E aí seria horrível, porque aí vai estar dando chance para o vírus sofrer essas mutações, eventualmente uma variante mais preocupante. A variante indiana já está aqui. A variante P1 nós já temos aqui, a variante Gama. E a indiana é a Delta. E ela está começando a se espalhar, gente. A gente não sabe qual vai ser o efeito dela. Lá na Índia causou um estrago enorme. Então a gente espera que não cause aqui. A população tem que ter noção disso. Nós já estamos aí há 1 ano e 4 meses nessa pandemia e a nossa situação está longe ainda de ser resolvida, né? E algumas cidades estão começando a ver um aumento no número de casos de saturação, mesmo com a vacinação em andamento. Por quê? Porque a vacinação está em andamento, está aumentando, os mais idosos estão sendo protegidos, porque estão sendo vacinados preferencialmente, e os mais jovens acham que são imbatíveis e estão saindo, e estão se expondo, estão sendo infectados, e essas variantes estão hoje, né, matando mais os jovens abaixo de 50 anos. Né? Então, nós temos que realmente cuidar, nós estamos longe ainda, viu, Highlander, de uma solução para essa pandemia, infelizmente. Michel Halisson perguntou assim: existe a possibilidade do vírus da Covid ter alguma relação simbiótica ou de mutualismo com outros organismos, como aconteceu com o vírus da Zika e o mosquito Aedes aegypti? Olha, tomara que não, né? Porque o cenário já está bem caótico, né? Até agora não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido, entendeu? Eu acredito que não. Né? Ele vai evoluindo naturalmente, né, nesse processo de evolução natural dele, para tentar se adaptar ao hospedeiro humano, que somos nós. Né? Então, nesse processo aí de evolução natural, ele vai sofrendo essas mutações. E essas mutações, felizmente, não têm tornado o vírus mais letal, só mais transmissível. Mas só tornar mais transmissível já deixa ele muito mais perigoso. Né? O vírus hoje circulando, ele é diferente do vírus que começou a circular no ano passado. Tanto que, olha só, as pessoas têm que ter ideia que é o seguinte: ele não precisa haver nenhum processo simbiótico, né? Porque o vírus não vai fazer nada que seja ruim para ele, entendeu? O vírus ele é o seguinte: ele é um material de RNA, gente, né? Um vírus de RNA. E ele precisa de nós, do hospedeiro humano, para ele, digamos, sobreviver, entre aspas, para ele se multiplicar. Então, ele, em outros animais, ele não conseguiu evoluir. Então, ele está evoluindo no ser humano, né? Então, qual seria a vantagem para ele, né, ter esse tipo de processo simbiótico? Se ele, ao entrar no ser humano, já começa a se multiplicar, e isso está levando vantagem para ele, né, porque ele está ficando... Nós temos hoje essas variantes dominantes. Lembrem até que as vacinas que nós estamos usando hoje, elas foram desenvolvidas quando um outro vírus estava em circulação, quando o SARS-CoV-1 original estava em circulação. Não com essas variantes, mas elas não perderam atividade, não perderam eficácia para essas variantes, com exceção de uma ou outra vacina que perdeu um pouquinho de eficácia para a variante lá da África do Sul, que nós não temos aqui dominante no Brasil. Dificilmente uma variante vai ficar dominante aqui no Brasil, porque a P1 já é muito dominante. A P1 ela é responsável por 9 de cada 10 casos infectados no Brasil.
né? Então, o vírus, nesse processo aí, o que ele quer é infectar mais pessoas, mais gente, para ir evoluindo, né? O vírus ele não quer nem destruir o hospedeiro, não é interessante para o vírus destruir o hospedeiro, ele só quer infectar mais as pessoas, né? Carolina Silva pergunta assim: ficou muito preocupante a questão da sequela pós-Covid. Você acha que já existe meios de tratar o organismo para uma melhor recuperação? Olha, tem sequelas que são muito graves a partir do momento que a pessoa tem Covid mais grave, né? Aí, assim, são várias atividades de fisioterapia, né? São vários profissionais que são envolvidos depois nas sequelas, porque o vírus, a Covid causa sequelas principalmente aonde? No pulmão, no coração e nos neurônios, é o que a gente já sabe hoje. São os órgãos que ela mais deixa sequelas. E ela assim, se o caso, quanto mais grave for o caso da Covid, maior é o número de sequelas você tem. Agora, ele deixa sequelas também, por exemplo, tem muita gente que perde olfato paladar, né? Você já deve ter ouvido falar. E essas pessoas, algumas recuperam um período de 2, 3 meses, outras ficam aí mais de 6 meses, né, ainda sem olfato e paladar. Então, assim, ó, a questão é não pegar o vírus, gente. A questão é fugir do vírus, é se cuidar. O que a gente não pode é pegar o vírus, porque cada organismo reage de uma forma diferente, entendeu? Então, você pode pegar o vírus e ficar totalmente assintomático, não quer dizer que você não vá ter algum tipo de sequela, tá? Você pode ter algum tipo de sequela, você nem percebe. Né, você perde um pouco da sua capacidade respiratória, você pode perder um pouco assim, da sua capacidade, né, pulmonar, né, respiratória, né, cardíaca, você pode ter sequelas cardíacas. Então, a questão, gente, é não pegar o vírus, é se vacinar, é evitar ao máximo, porque cada vez mais a ciência está mostrando que existem sequelas, e algumas são reversíveis e outras são irreversíveis. Bom, a gente está finalizando, né? Chegou aqui, ó, não tem mais perguntas. Chegou mais alguma pergunta, Thiago? Não, nós encerramos. Bom, muito obrigado, professor Luiz, aí, pelas contribuições. Eu acho que foi uma fala muito rica, né? Muito aprendizado aqui hoje. E eu acho que essa parte aqui das questões, ela também é super rica, né? Para a gente poder trazer também, né, oportunidade, né, para a gente poder tirar mais dúvidas, poder compartilhar contigo todo esse conhecimento vasto e atualizado que, no caso, o senhor trouxe hoje aqui para a gente. Então, acho que vale muito a pena. E, como eu falei no início, vale muito a pena, porque esse momento também vai ficar registrado e a gente vai poder utilizar, né, essas falas por mais vezes. Então, eu quero agradecer em nome do evento, né, a participação sua aqui com a gente hoje, para fechar com chave de ouro o nosso evento. Eu acho que foi magnífico, né, essa escolha, né, agradeço aí o convite do professor Valmir, agradeço a participação de poder estar aqui participando desse momento, né, estou lisonjeada por ser mediadora da mesa e espero que todos tenham aproveitado bastante esse momento, né, lisonjeada, e agradeço a todos aí pela participação. Queria agradecer também ao professor, né, Luiz Carlos, por ter aceitado o convite nosso, né, da comissão, em participar do evento. Dizer também que a palestra foi sensacional, fantástica mesmo, né, muito conhecimento envolvido aí em tudo que foi explanado para a gente. E só dizer que tudo isso também que foi falado, né, e dizer lá no começo do evento que eu citei a importância de ter trabalhado isso tudo dentro do sistema, da comunicação do sistema estar mais efetiva e servir como uma fonte confiável, né, de informação, para que a informação seja passada da forma correta. Isso foi fantástico, sabe, para o sistema e cai exatamente na fala do professor Luiz, né? E sobre aquele ponto que foi citado, né, nós realmente sabemos da importância dos profissionais químicos, aí também foi citado lá na abertura, né, o quanto nós somos essenciais, e nós fizemos aqui, cientes de tudo isso e das solicitações que nós tivemos aqui no regional, fizemos solicitações à vigilância local, né, para que os químicos pudessem ser vacinados, e ficamos travados exatamente no ponto que foi citado, onde existem critérios que foram estabelecidos, né, para que
tivesse a sequência de vacinação, e foi feita uma solicitação via Conselho Federal ao Ministério da Saúde para que os químicos pudessem também entrar nesse grupo, né, relacionado à área da saúde, que obviamente está sim relacionado. Estive, inclusive, pessoalmente no Conselho Federal solicitando resposta deste ofício que foi enviado ao Ministério da Saúde, mas até aquele momento não tivemos resposta. Então, espero que talvez amanhã a gente tenha algum outro posicionamento, mas até onde nos foi passado aqui no Regional, ainda não tivemos a resposta dessa solicitação que foi feita. Então, essa é a situação nossa aqui relacionada a esse ponto, né? Sabemos da importância, cobramos isso algumas vezes, né, da vigilância, mas infelizmente ainda não tivemos esse posicionamento favorável. Luciano, eu agradeço. Eu vou perguntar amanhã, sim, lá na live com o pessoal do CRQ, eu vou perguntar porque eu não entendo por que a química não é considerada uma profissão da área de saúde, visto a contribuição enorme que a gente dá, desde o desenvolvimento de medicamentos, entendeu? E impressionante. Então, eu não consigo entender por que algumas áreas são e a química não é. Então, acho que a gente tem que perguntar e tem que questionar, e o Conselho deve, né, o CFQ deve nos representar aí nessa solicitação. Tá bom? Mas eu agradeço a sua atenção, agradeço também a professora Nília, o Tiago, agradeço mais uma vez o convite, né, do professor Valmir, foi para mim um prazer, um enorme privilégio, e eu espero aí que os nossos caminhos possam se cruzar novamente aí no futuro, numa situação mais alegre do que interessante do que essa de pandemia, né? Mas fiquei muito feliz, deixo um abraço também, viu, Tiago? Para você, muito obrigado aí por todo o carinho, toda a atenção aí durante toda a noite.